Globo é o caralho, o bagulho é terra plana. E nessa semana não foi só pegado e jogado futebol, como será no fim de semana que tem final de Champions League. Hoje é episódio especial de terra plana. Vocês podem perceber, a gente não vai abordar as notícias da semana, porque a gente vai abordar os últimos 15, 16 anos de terra plana. Vocês podem perceber pelo nosso cenário e pela barulheira que tá tendo aí fora, que a gente tá tendo um contratempo aí, mas nada demais, nada que a gente não possa resolver. Estamos fazendo uma viagem aqui, galera, no Bangu 1, Rio de Janeiro. Conheci um pouco, né, da cultura brasileira, que é Pô, importante. tem que fazer a viagem às vezes, tanto que é que eu tô até sumindo aqui, eu tô desaparecendo. Eu Ô, fui pra Di, outra. só fica esperto se Oi. aquele tenente passar aí, ele não pode ver que a gente tem acesso à internet. Então aí você avisa nós. Pode Não ser? chegou, graças a Deus que ainda não chegou os bloqueadores de sinal aqui Não, no Bangu, né? não chegou, graças a Não, Deus. não E dá passou, pra não gente vai passar não. trabalhar. Meu Deus, Tá mano. alto pra caralho. Ai, filho da puta. Deixa eu diminuir Puta também que o volume. pariu. Nesse episódio especial, bom, depois de tudo que aconteceu semana passada, aí, mande suas forças pro sonoplasta aí, que infelizmente ele perdeu, sua família faleceu, foi encontrada falecida depois da investigação. E pois os é. policiais estão aí atrás ainda dos suspeitos que ocasionaram. Manda aí as suas forças pro sonoplasta no superchat aí pra nós. Hoje Pra mim também, que eu tô virando um fantasma. é que o Bangu, ele tá fazendo a gente transcender um pouco, né? E além da É. carne. O Marcelo, ele É já que tá ele, meio que amendado. ele Eu não tô, prende só o corpo, ele prende a alma também. Se daqui é que a vocês não pouco eu vou ter sabem. que chamar o Chico Xavier para psicografar aqui a minha participação no programa. E se você for pro outro plano, aí você vai poder chamar ele. Bom, o Não. episódio especial de Terra Plana envolve uma tier list, quem diria. E A é gente list. roubou essa ideia, pra quem não sabe, daquele canal Ronin Studios, né? Que é um parceiro aí Hã? nosso, esses tal de Ronin Studio. Não Ah, conheço esses eu, caras, não. eu vi falando mal desses caras aí, um pessoal falando, o Arthur. Mas falam mal até da gente, né? Não vamos ouvir os haters, né, rapaziada? Eu não E- gosto não desse canal aí. E é o seguinte, essa daqui vai ser a dinâmica, eu vou estar explicando aqui pra vocês. A gente vai pegar as finais de Champions League que ocorreram desde 2009. 9 Caiu o 10? vídeo, 10 caiu o horas vídeo, depois, caiu o vídeo, rapaziada. Foi pro 10 caralho o horas vídeo. depois minha música. A gente vai analisar as finais de 2009 e 10 até a de temporada 2023-24, porque a final 2024-25 a gente ainda não viu, você aí de casa também não, porque esse vídeo tá saindo antes, quem A diria? não ser que você mora na Austrália, né? Que viva no futuro. Aí você já viu. Aí pode dar o spoiler pra gente aí quando é que foi a partida, galera. Aí vocês falam pra gente aí nos comentários qual que foi. Ou no Porque superchat, né, aqui, de é preferência. porque onde a gente tá passando as férias aqui, não tem internet, não é tão boa assim. Então a gente não sabe quando é que foi o jogo. Aí comenta aí embaixo. Manda R$ 300 pra comentar o resultado do jogo pra nós aí. Então, Pagar a fiança. é o seguinte, a gente vai listar todas as finais seguindo as segundas regras. A melhor, que só pode ter uma na melhor, só uma Caralho. final na melhor. A boa, mediana e ruim, que entre elas pode ter até 5, então tá suave. E a pior de todas, que a gente vai discutir aqui no estilo mesa redonda mesmo. Mesa. Olha aí, a força do hábito, vejo todo mundo falando. No estilo mesa plana, a gente vai Mesa discutir. plana. Nunca vi ninguém comendo uma mesa redonda, pra falar a também verdade, não. que a comida vai cair, né? Não, É. o formato da mesa é o mesmo formato da Terra. Aí o pessoal fica falando que o formato da mesa é bola agora. É complicado. Os caras só querem que umas coisas sejam verdade, mas as outras não. É. Eu tenho que mostrar isso. Como que eu vou mostrar? Será que dá tempo? Como- Cara, peraí. Tem um AD aqui do lado que é muito bom. Aqui, ó. O Datena Caralho. entrevistando o Neymar por IA. Sinto muito. Sua entrevista Datena. diz tudo. Pra você é o menino da vila, né?
Ai, que vocês sim, da Atena, que eu sinto muito. O Neymar tá muito assustado. Eles estão olhando, tipo, pra lugares distantes de tão Pronto. foda que tá essa entrevista. Bateu uma cota do canal Neymar é mencionado. Já pode colocar aí na thumbnail. Faltou o Dorival. Ancelotti. Em Falando breve. em Ancelotti. Ancelotti, Bom, então vamos começar pela final, que todo mundo lembra, né? Todo mundo aqui já tinha o quê? 25 anos quando foi ver essa final? Eu tinha 30, eu tinha 32. 30. Eu tinha 12. Ó, 2009 e 2010, Inter de Milão e Bayern de Munique. Eu lembro como se fosse ontem nessa final. mas foi ontem, Arthur. Foi ontem, pra Foi falar a ontem, né, verdade. praticamente. 2009 não foi aquele ano lá, antes da Não. pandemia? Não, esse foi outro. Esse 2009 foi o ano que faleceu o maior cantor já vivido. na Terra. Ah, Michael Jackson. Não, porra. Michael Jackson? Que isso, cara. Foi o Charlie Brown Jr.? O Jimi Só o Michael Hendrix, ô Edi. Ah, porra. o Jimi Pô, Ed, Hendrix, você não porra. conhece a música brasileira, cara? O Porra, MPB? cara, porra. Caramba, Axé, cara, tem mano, que estudar sabe nada. mais, cara. Bom, Tem que falando em estudar mais o morte, Brasil. essa foi a final onde Mourinho se consagrou mais uma vez campeão da Champions League É o Mou. em Botando um cima, retorno. em cima do Bayern, que é um dos fortes candidatos a toda a Champions ser vice-campeão. Todas É. elas, ele é sempre um forte candidato a ser vice. Tem uns times aí que estão competindo bem forte com E, o Bayern. incrivelmente, verdade. vários deles usam Esse é- vermelho também. É impressionante a coincidência. E todos eles jogam bola. Caralho. Todos eles jogam são treinados o quê, por Dival? Jürgen Klopp. Pro Yu-Gi-Oh! Bom, eu vou deixar os amigos analisarem essa final, porque eu era muito novo nessa época. Como eu disse, eu tinha 12 anos só. Vocês que já tinham 30, 56, na época, vocês podem dizer Pode melhor que eu. passar a bola aqui pro pai, né? Que o pai entende de futebol brasileiro. Então essa... Cristiano Ronaldo de bicicleta. Que é essa, papai? Que Deu isso? massa. Mas deixa eu falar um É, negócio que eu 9 queria falar. faixas. Pode falar. Falando sério. Eu tinha algumas quantidades de idade quando eu fui assistir essa final, né? E E Felipe Melo! Gol da Holanda. não. Não, Também. Mas é que assim, eu acho que essa final, né, além da gente proclamar o Mourinho aí como o maior treinador do planeta Terra na época, eu queria destacar uma coisa. Duas coisas, porque o Milito fez 2 gols, mas ele é mais reconhecido por ser treinador do Atlético Mineiro e não por ter feito 2 gols na final da Champions. Então diz que essa final não é tão foda. Mostra o impacto do futebol brasileiro, né, cara? Ele é mais conhecido por ganhar o Campeonato Mineiro do que ganhar a Champions League. Óbvio. É muito mais difícil, pô. Você jogar contra o América Mineiro com 2 a mais é no que Mineirão. em um você enfrenta o Bayern de Munique e o outro América Mineiro. Olha a diferença do peso só aí. É difícil jogar contra o Coelho fora de casa. O É, Bayern de é bem Munique, Imagina você difícil. jogar contra o Cruzeiro do Alex Cabeção. imagine. Imagine você pegar o Everton Ribeiro no meio de campo ali. Marcelo, imagine você pegar o Ferroviária, que nem de Minas Gerais é. Imagina. Imagine. Você lá botar os jogadores dentro do trem para Difícil. disputar a partida. Dentro de um trem. Um Difícil. campo pequeno ali, Ah. sintético. Espero não pegar o Botafogo Tanta nessa coisa aí. boa pra você fazer em Minas Gerais. É tanta tentação lá que você acaba Tanto perdendo pão o de foco queijo. de treinar o jogador. A comida lá é boa, o pessoal é bonito, as São gente igrejas lá boa. são bonitas, o pessoal é gente boa, o sotaque é fofo. Gente, é muito difícil você treinar em Minas Gerais, tem muita distração. Então por isso que esse aí tem que ficar um pouco abaixo, porque só depois que ele teve uma boa carreira, né? Vindo pro Brasil. É. Ó, o meu Se voto, fosse. eu que Ah. tô desprovido, né, da informação de vocês, então vocês podem desconsiderar se vocês quiserem em mediano, porque não me fede nem cheira. Não Pode me agride. deixar aí por enquanto. Até porque ele também é brasileiro, né? Porque É. ele é irmão daquele zagueiro lá do Real Madrid, o Éder Militão. Uhum. Então É, ele tem foi essas ele raízes que começou a ditadura militar no Brasil, inclusive. Como eu ainda estou aqui. Belo de um Caralho, filme, galera. A gente tá cara. falando do Foi ele plot do que filme. ele A gente gerou. tá- Se não fosse Milito, o Brasil não tinha Oscar hoje. É. É verdade. Olha a importância dele pro nosso país.
Caralho, Arthur, aí você. De política eu entendo, rapaziada. Vocês querem seguir pra próxima ou vocês querem adicionar alguma Vamos, coisa? vamos pro diabo. Partida do diabo agora. Hum, O diabo é 2010 vermelho. e 2011, 2010, 2011, a temporada onde o Barcelona de Messi foi o ano, né, que Guardiola destruiu o futebol mais uma vez, porque graças a esse maldito jogo teve a final do Mundial entre Santos e Barcelona. E é. bom, no resto é história, né? Foi 8-0 pro Santos. 8-0. Até hoje o Santos tá esperando a FIFA reconhecer o roubo que foram aqueles 4 gols que o Barcelona fez. Todos É irregulares. É. Porque se não fosse Ele eles, não o vai. Santos conseguia ser campeão. Se tivesse VAR, o Barcelona tava na Série B hoje em dia, cara. Junto com o Santos, inclusive, o que me dá um pouco de medo se caso enfrentasse o Santos lá. É que um é europeu e outro não é europeu, né? E aí o europeu a gente sabe que sempre ele tem vantagem na arbitragem. O Palmeiras sempre consegue vantagens. Eu não sei, O- inclusive, se vocês sabem, Palmeiras é rapaziada, italiano. mas o Barcelona ele tem um trato com a La Liga de que ele não pode cair pra Série B. Tanto que o nome original do Barcelona era Arcelona. Só que uma vez ele caiu pra Série B e foi trazido de volta com a troca de colocar o B antes do nome para sempre serem lembrados que um dia eles eram pra estar na Série B. Então até hoje são chamados de Barcelona. Que isso. Essa eu não sabia. Essa informação de primeira mão aí, galera. primeira Você não não. vê o Mauro César Pereira falando isso daí nos vídeos dele. Você não vê TNT Sports falando isso. Se Você não vê caso o Cazé São TV. Paulo, o São Paulo caísse pra Série B e subisse com a ajuda da CBF, seria o Bão Paulo, O Bisão Paulo. o Bisão. Caralho. Sobre esse jogo, O Fluminense seria o Culinense. Não, não é, porque eles pularam, né? 2010, 2011, Barcelona e Manchester United na final da Champions League. Wayne Rooney e Messi em campo. Dois É. cracassos de bola. nessa época o Wayne Rooney só tinha 35 anos, era novinho nessa época. Ele tava cheio de cabelo ainda. Cabelo grande, vinha até aqui, um mullet. Cabelo É. bravo. Então, E se eu não me engano, foi nesse jogo que o Messi fez um gol em que ele perde a chuteira e comemora E beija a beijando chuteira. ela. É uma das comemorações mais nojentas que eu já vi no futebol. Tanto que, será que por culpa disso, eu colocaria até esse jogo abaixo, porque eu Gafe. não aguento Gafe. nojeira. Gaff, não foi nessa partida que ele fez isso, Gaff. Não foi em 2009 essa, perdão. Cometi o erro. Gaff, galera. Gabi, Consertei aqui, consertamos a nosso erro. É que eu só Então tinha vamos errar 13 de anos novo. nessa final aí, então... A memória falha quando você é criança, né, galera? Gaf. Então essa final é pior ainda, porque não aconteceu nada. Possivelmente foram gols do Davi Villa, que são sempre É gols verdade. que ninguém nunca lembra. Pior que ele fez gol mesmo. E o tal do Pedro, que hoje tá no Flamengo fazendo gol aí. O do Flamengo. Ah, o do Flamengo? O Pedro E aquele fechado. E o Pedri, do Barcelona? Não, isso é O prêmio. Pedro, ele, depois de ver o Pedro do Flamengo fazendo tanto gol, ele falou: não, eu não preciso, eu não vou conseguir, eu não vou ser chamado de Pedro. Eu vou ter que trocar esse O aí pelo I. Porque eu senão não não tem posso. espaço pra ele no futebol. Não tem espaço Não. no time, tá ligado? Porque vai ficar sempre marcado com o Pedro que fez o gol contra o Manchester United. Ah, Então ele caralho. trocou o nome. Então já é outra linhagem, já. Tipo um Papa, tá ligado? Agora é Pedro I. Aí depois pode ter o Pedro II. Entendeu? Que igual tinha no Brasil na época, né? Uhum. Sim. Inclusive, uma coisa que, como eu disse hoje, ainda sobre esse jogo, é que gols do Davi Villa nunca são lembrados. Tanto que, se eu perguntar pra vocês agora, qual o gol mais lembrado do Davi Villa que vocês têm em mente agora? Você não vai lembrar de nenhum. Porque o Davi Villa Porque ele era jogador. Então, o Davi Villa, ele é um craque dos gols esquecíveis. É um talento que, infelizmente, ele nunca vai ser vangloriado por fazer, porque ninguém lembra. Ele é o Lewandowski sem grife, né? A É. diferença é que o Lewandowski só faz gol quando o time tá ganhando já de 3-0. E ele Exatamente. aparece na foto, na thumbnail do vídeo ainda, pelo menos. Nem o Davi Villa isso consegue. Começa que o nome dele já é difícil de falar. Como De que você vai falar. falar de um Davi Villa, 2L? É Davi Villa? É Davi Vidia? É Vila Davi Villa? Belmiro. Então, o Vila Belmiro tem um L só. É verdade. Mas tem o Vila ele fez Real. o duplo L, né? Acho que ele é filho do Germancano, se você parar pra pensar aí. Será que ele é filho do tem o Germancano? Pedro. Eu acho que foi... O Barcelona tem... O Davi Villa tem um pouco de Rio de Janeiro nele.
O nome é bem carioca mesmo. Davi do Vidigal. É isso aí. Então, falando nisso, bota em último. E aí vocês... Calma. Vocês acham que é o pior? Porque eu acho que tem candidatos mais fortes pra pior, mas a gente Não, pode tem uns segurar pra ter pior uma aí. discussão. Porém, Sempre que o Barcelona ganhar é ruim, né, galera? pra mim, essa vitória do Barcelona foi terrível. Foi o pior acontecimento da minha vida quando eu tinha 13 anos. Se fosse o Manchester United, vocês teriam outra chance. Seriam de chance de tomar uns 5, pelo menos. Tanto que quando o Léo, o lateral do Santos, perguntou, vamos ver se eles são tudo isso mesmo, ele tava dizendo sobre a final dessa Champions pra ver se o Manchester United era tudo isso mesmo. E não Sim. era, tanto que nem enfrentou o Santos. Mas esse foi o erro dele. Cara, nem pra Concordo ele com ter o Arthur. assistido a partida, então, né? Bom, e também vocês podem me corrigir se eu estiver errado, esse é o Manchester United ainda do ex-treinador, eu esqueci Alex o nome Ferguson. dele, o Alex Ferguson, Alex É ele Ferguson. mesmo. um dos seus últimos trabalhos, né? E o Barcelona era treinado por quem? Pelo Pepe Guardiola, né? Pepe Guardiola. Caralho. Pelo Careca. Pelo cara que matou o futebol, né? Sim, Palavras do Messi. esse ano, o 2010-11 representa um pouco da morte do futebol. Então eu acho que eu concordo um pouco com o Marcelo. Dá pra gente segurar esse como pior. Vamos deixando ali. Bom, deixa eu Boa, pegar a boa. escalação. United, Barcelona, 2000 e... Tem o Daniel Alves, tem Messi, esses É que, merdas se eu aí. não me engano, tem aquele lateral brasileiro que eu acho Douglas? muito engraçado. Não, Douglas de São Paulo? não, no United. Esqueci o nome dele. Rafael. Não. Fábio. Ah, o Fábio. Anderson. É Tinha o o Fábio, Nani que tem o também. irmão gêmeo. É ele. Inclusive, né? Esse lateral Irmão brasileiro que tinha o gêmeo, irmão ah, gêmeo. Ele tava em campo. A gente não sabe qual dos dois, né? Tava em campo. Um Pode ser deles os tava dois lá. também, né? Pode ser os Cada dois. lance eles trocam. Trocou de câmera, eles já trocam, já de personagem. Igual Dá no pra cinema. considerar, vamos ser sinceros, dá pra considerar um doping, porque eles têm o dobro de energia quando eles entram em campo, o dobro de É fôlego. verdade. Eles estão achando que é futsal, né? Que tem entra e sai jogador toda hora. E não dá pra dizer que quando eles estão roubando e não estão roubando. E mesmo assim, os dois Fábios, os dois irmãos gêmeos, não foram capazes de segurar o craque da Vivilha. É pra você ver, né, cara? Botaram os ingleses na Caramba. roda. Em dezembro de 2010, botamos ingleses na roda. Bom, vamos segurar tem então que ser- pro pior, por enquanto. Vamos deixar lá atrás. Vamos deixar lá. Vamos deixar aqui, né? Aí a gente vai Depois a gente colocando os muda. piores e a gente muda. Isso aí, galera. Essa daqui já se configura com a primeira final que eu lembro de ter assistido. Eu já tinha 14 É anos verdade. aí, eu já tava maioridade. Mas 2011 e 12 entre Bayern de Munique, olha ele aí de novo, contra Chelsea. olha eles aí de novo. Olha ele aí. Mas essa daí também é um outro desastre que vai acontecer lá na frente, que é o Paulo Guerreiro, né? Cuidado com esse jogo aí. Onde você vai botar esse jogo aí? Esse jogo é o Vai completo dar briga. antônimo do 2010-11, porque se o Chelsea não vence, o Corinthians não era campeão mundial. Verdade. O que o Robin ia cortar pra esquerda contra o Chicão do Corinthians não tá escrito. Não cara. tá escrito. O Cássio. Hoje em dia, o que a gente ouviria era o Cássio não pegava. Era isso que a gente mais ia ouvir. Ia criar outra timeline do universo, tá ligado? O mundo ia ser totalmente diferente. Não existe pandemia, não existe Covid, não existe nada se o Corinthians não tivesse ganhado o Mundial dois Mundiais com uma Libertadores. Mas a gente não pode culpar o Corinthians pela incapacidade futebolística do Chelsea, que é característico dessa equipe. E vai ser recorrente daqui pra frente também. Que é recorrente, é muito bem disto. É Porque outros times tentaram replicar isso. O Manchester City, o PSG, tentaram montar times milionários, gastando rios de dinheiros em jogador e não jogar nada. Porém, só o Chelsea conseguiu isso sem jogar nada, ser campeão. Não só uma, mas duas vezes. Mas a segunda vez a gente vai falar depois. O Chelsea é um dos únicos times que consegue ser campeão sem ter futebol. É impressionante. Mas tem o Drogba, que ele é foda. O Drogba, ele fez gol de cabeça. E tem outro espanhol que ninguém conhece, né? Que é esse tal de Fernando Torres.
O cara tem o mesmo nome daquela atriz que perdeu o Oscar pra Mas não é Brilhante ela. Surfistinha. Não, mas tá no masculino. Não, mas eu vi uma edição esses dias dela fazendo gol. Aí, ó. Ela aí, ó. É ela. É ela. Esse gol, então, gente. Como É ela. pode? Caralho. Fernanda Torres. Caralho, então tem brasileiro nessa final também, quem diria? A atriz Tem Fernanda brasileiro em Torres. todo lugar, menos no Brasil, né, mano? Impressionante, né? Em Chique-Chique, Bahia é um lugar impressionante, inclusive, que não tem brasileiro. E essa final, o Edi, ele disse, né, mais cedo, que o Chelsea tinha o Drogba e ele é foda. O que é verdade. É É. verdade. Isso é uma verdade. O O cara Drogba o marfinense é brabo. é um jogador O tanto marfinense de gol. marcado. Um dos considerados melhores jogadores do continente africano, por muitos. O tanto de gol aos 45 do segundo tempo que ele fazia era sacanagem. Era de cabeça, era de joelho, de calcanhar, de cabelo. Ele fez o gol nessa final aí no finalzinho também, mano. E foi pros pênaltis, tá ligado? Ele E nos empatou o pênaltis jogo. ele fez no finalzinho também, fazendo um gol de pênalti lá. Esse foi o Impressionante, né? último. No Impressionante. final Só dos que pênaltis ele fez. Só que aí existe um problema nessa argumentação do Edi, que ele diz que a qualidade do Chelsea é um jogador que faz gols, mas tirando o Tottenham, é impossível um time de futebol ser campeão sem fazer gols. Então é óbvio que o jogador vai fazer gols. Mas não é qualquer jogador que faz gol. Sim, Porque perfeitamente. se Mas você- qualquer jogador em um time que é campeão tem a porcentagem alta de fazer gol. Quase que a Croácia acaba com essa sina aí, né? Que eles acabar sendo campeão sem fazer gol e sem Não, ganhar, O só jogando gol nos Tottenham, pênaltis. recentemente, é que infelizmente a gente não vai poder abordar no Terra Plana, foi campeão da Liga Europa sem produzir nenhum gol, Nenhum futebol. nenhuma vitória. O Tottenham conseguiu ser campeão sem vencer. É o pior time da Premier League que não foi rebaixado e foi campeão da Liga Europa ainda. A Olha o que o sorte, futebol premia. O futebol premia o fracasso. a É, sorte e do já não é de Tottenham hoje. é que ele é o pior time da Premier League e na final da Liga Europa pegou um time que é pior ainda. É o pior É dos verdade. piores times da Premier League. Então, E na acaba Champions dando essa League, sorte. e na Supercopa lá, que vai enfrentar com o campeão da Champions League, eles vão pegar o pior também. Ou seja, eles só estão pegando os piores dos piores. E É. como ele também é ruim, é óbvio que algum ruim vai ganhar, né? Parece que em Londres é meio cultural isso, né? O anti-futebol. É Verdade. até bonito de se ver, né? Os times Chelsea e Tottenham, ambos se recusam a jogar futebol. E Arsenal. E o Ah. Arsenal, muito bem dito. Porém, desses, atualmente só Tottenham e Chelsea conseguiram vitórias graças a essa incompetência com a bola, né? O Arsenal tá quase, tá chegando lá. Um dia ele consegue. Uma gafe do Arthur aí, Mais um. que ele disse que tem brasileiro, que não tinha brasileiro no Chelsea, e ele citou a Fernanda Montenegro, mas tem também Fernanda o Davi Torres. Luiz. Ramires. Não, Tem o Davi Luiz, cabeludo, do cabelo grande, ele correndo assim. aí você vai me verdade. desculpar, Edivaldo, é falta de atenção sua. A gente, em outro episódio de Terra Plana, descobriu que ele era alemão. A gente Então, descobriu. a gafe Mas aqui na foi sua, época. Edivaldo. A gente Mas fez foi a- antes de 2014. Foi antes de A gente 2014. fez a pesquisa na árvore genealógica dele e descobriu Ele é que ele alemão. tem traços alemão. Ele não era brasileiro, ele sempre foi alemão, ele só tava disfarçado. A gente foi bobo de acreditar que ele realmente queria trazer alegria pra É gente. que eu Mas achei era que pro ele. povo alemão que ele queria trazer alegria. Eu achava que era depois de 2014 que ele virou. Né? Ele sempre foi Mas ele- alemão. Só Você que não é deixa de ser A 2012. humanidade não chegou nesse nível de transição de nacionalidade, Edivaldo. Bueno, eu consigo trocar de nacionalidade? Agora eu sou espanhol. Eu acho que a gente tá aqui construindo um discurso para um dos melhores até agora, né? Uma das melhores É finais. verdade. Sem contar que na cobrança de pênaltis a gente teve um pênalti defendido com o pé de Peter Cech, o goleiro de capacete. O cara era tão foda que ele jogava de capacete de moto. A FIFA não permite isso, mas pra ele permitia. Ele era um cara tão dedicado que ele jogava futebol e logo após ele ia pra entrega de iFood. É. Porque a O vida cara- dele o era cara, ele- correria.
Ele tinha 2 empregos, mano. É impressionante. É um cara trabalhador e mereceu ganhar essa Champions League, apesar de ser o Chelsea, né? Depois dele ganhar a Champions League, ele veio aqui em casa entregar pastel, cara. É muita dedicação. Muita É. dedicação. E ele é bem humilde, ele não, tipo assim, quando ele veio aqui na minha cidade, ele não ficou se gabando de riquezas, ou tipo, nossa, eu ganhei a Não, Champions cara, é League. simples. Ele é Só simples, tem mano, ele jogadores é, simples nesse elenco, tá é, ligado? O E, Didier Drogba é simples, humilde. e outro detalhe, Davi no Luiz é próprio nome alemão. do Peter tem a palavra mais bonita que representa o corpo humano, que é checa. É verdade. Eu achei que ia falar cheque de pagar o iFood. caralho, cara. Ó, eu acho que a construção começou como boa pra essa partida, mas ela tá se tornando a melhor. Será que a Vamos, gente vamos, guarda pro debate? vamos guardar Eu pro acho que, debate, porque tem alguma boa aí, Tem incluindo eu outras acho que tem algumas boas. boas. um Eu, time eu tenho espanhol a minha aí. favorita, que envolve um time espanhol e inglês. Não vou dizer. Não vou dizer qual Também é. não. Não vou O dizer. meu, o meu é um time espanhol e espanhol. Bom, Não vou dizer qual é também. agora, depois de 2 vices do Bayern de Munique, a gente teve 2012 e 13, onde o Bayern venceu o Borussia Dortmund em casa. Infelizmente, Que. logo contra o Brabo. O brabo. Ó, o brabo aí. Aí, ó, tá vendo, galera? Essas 2 estrelas aqui significam o quê pra vocês? É o Campeonato Paulistão e o Paulista que eles Mineirão, ganharam, né? né? Isso aí. Essa partida É, que tem muita história também a ser contadas. Uma delas é um dos ó, raros casos do Borussia Dortmund. Um dos raros casos. Olha, eu cometendo mais uma gafe. Hoje eu tô Aqui biruta. tá, hein? Um dos costumes do Dortmund, que é pra alegrar seu torcedor, uma das tradições, que é ser vice pro Bayern de Munique. Acho que tá no contrato lá da Alemanha. A gente já discutiu isso aqui, né? Que Já. o Bayern estão querendo montar 20 times chamado Bayern pra jogar a Bundesliga. E acho que não tem jeito. Se você pegou o Bayern, você vai ter que ser vice. Se você ganhar, você perde o contrato e perde o dinheiro, né? Só que uma coisa que a gente não abordou naquele dia, que a gente falou que é possível que a Bundesliga se torne 20 Bayerns. Mas não tem como existir uma Bundesliga com 20 Bayerns se não tem pelo menos um Borussia Dortmund pra ser vice. é. É verdade, porque aí Senão todo todos mundo iam seria ganhar. campeão, né? É. O Superman E precisa do Lex Luthor, não tem o que fazer. tem que fazer. E falando Mais sobre essa um. partida, é Hum, que o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, quer dizer, perdoe, Tá perdoado. é, ele não saúde. revela jogador, ele simplesmente compra jogador do Borussia Dortmund todo ano, com 5 e 6. E nessa partida aí os caras foram além, contrataram o Götze nas vésperas da final, sendo que ele não poderia jogar pelo Bayern, porque foi transferido, e nem pelo Borussia. Então ele ficou na partida assistindo lá de camarote, com cadeira cativa ainda. Foi O basicamente, cara ele ganhou um sorteio da Nestlé. Ele ganhou uma promoção onde ele É. ganhou dinheiro, não foi pra um trabalhou time onde ia ganhar mais dinheiro, não trabalhou e veio ao final de E pertinho. e se assistiu de aposentou. camarote. Depois ele nunca mais fez nada na carreira, até 2014 no Maracanã contra a Argentina. Ele se aposentou, basicamente, naquele jogo. É impressionante. O Bayern ele compra jogador do Borussia para aposentar ele ainda, que é para enfraquecer ainda mais o adversário. E também E vale dizer... Pode falar, Edvaldo, pode falar. só um detalhe, bicho. Uhum. Porque eu já falei no. Acho que foi no primeiro vídeo da Terra Plana, foi no segundo, que eu falei que o Dortmund, ele gosta e ele quer ser o time mais respeitado e mais aplaudido do mundo, com a torcida que mais aplaude. E eu acho que foi por aí que começou essa grande cultura do Dortmund. Porque vindo nos tempos mais recentes, o Dortmund foi visto de várias coisas. E o mais impressionante é que eles foram aplaudidos pela torcida. E eu não duvido É nada que verdade. dessa vez, quando eles perderam, eles foram aplaudidos. E eu acho que eles querem manter esse título aí. Tem um É nome por isso isso. que eles não podem ganhar, né? Se eles ganharem, eles Uhum. não vão ser aplaudidos, eles vão ser vaiados. E jogador não vai ser vaiado. Então eles têm que continuar perdendo, sempre. Tem um nome pra isso, Edvaldo. O nome é torcida voyeur. Eles gostam de ver a equipe deles ser fodida por outra bem na frente. Sim. Eles gostam de pagar por isso. É tradição alemã isso daí, entendeu? Mas Desde mais ou menos 1940. ali na cidade de Borussia e de Dortmund. É por ali que é tradição. A da Borussia Dortmund? É a cidade de Borussia Dortmund. Coisa Cidade do Borussia. City.
Mas também vale dizer outras figurinhas marcadas dessa final, como, por exemplo, além de Mario Götze, a gente teve o já citado Lewandowski, né, nessa final. É Ele verdade. estava Jogando jogando pelo time amarelo. pelo o time da cor de mijo, Borussia Dortmund, Lewandowski estava lá. Antes de um dia ir para Bayern de Munique, quem diria? E fazer 30 gols no Borussia Dortmund. E ganhar 10 Champions League contra o Borussia Dortmund. Impressionante. E outra Impressionante. figurinha que viria a se tornar a lenda de vice-campeonatos da Champions League logo após é Jürgen Klopp, que teve seu Grande. primeiro vice aqui. Ele começou essa tradição nesse jogo. O primeiro de 13. O Os primeiro próximos de anos ele vai estar diversos. sempre na final. É impressionante que ele vai aparecer 4 vezes aqui e ele só vai falhar uma vez em tentar o vice-campeonato. Impressionante a consistência desse técnico. É pra O ficar marcado KD pra dele história. tá alto. Tá de hack. 4/1 tá de hack. É. Bom, e também teve o Robin, que é o gol, né? O que dá o título pro Gol Bayern mais de filho da Munique, né? puta do universo. Que é um gol em que o Robin fez de tudo pra errar o chute e ele acabou acertando sem querer. Ele acabou acertando. É. Ele Foi um falou, gol bem não, ó, oportunista. deixa os caras ganhar nos pênaltis pelo menos aqui, gente. Toda hora é Bayern. Ele tentou chutar pra fora e errou. E acertou o gol. É. Como é que pode, cara? É porque nesse mesmo ano ele percebeu que na Libertadores tinha um time de preto e branco que ia disputar o Mundial contra eles e falou: ixi, é o Corinthians. Precisa dar outro Mundial pra eles. Mas acabou que Era eles se o Atlético confundiram. Mineiro. Era o Atlético Mineiro. Eles erraram nisso daí. Ah. Porém, aí eles conseguiram ir pra final, mas infelizmente não conseguiram enfrentar o Atlético Mineiro como eles planejavam. Até porque o Atlético Mineiro perdeu, né, pro Raja Casablanca, né? Uhum. É. Raja Casablanca, esse que vai estar no Super Mundial, que vai aparecer em outra tier list aí. Fica aí. Ah! Calma, Aguarde Raja Casablanca. Calma. Calma que os bebês reborn vão nascer, tem Raja Casablanca. O estagiário ficou maluco. Eu acho que a gente abordou todos os assuntos, né? Dessa Falando final. bem, É uma boa final. argumentando. É uma boa Quem era o final. treinador do Bayern nessa época que eu não lembro? Já era Era o Pep algum alemão Guardiola? genérico, né? Sempre foi um O Jürgen Klopp. alemão. Era o Jürgen Klopp. Não, é que o Jürgen Klopp ele é o único alemão não genérico a treinar. Os outros são. Esse é o problema. Quando falam que ele é alemão, é mesmo? Eu achava que ele era, sei lá, um holandês, tá ligado? Eu nunca achei que ele tivesse nacionalidade pra começar. Às Ele vezes sempre morou na é não Inglaterra. vigente. Às vezes ele é não vigente. Não dá pra saber. Agora ele é brasileiro, né? Ele tava aí esses dias em Bragança Paulista, né? Ele, aqui Tá. do lado, né? Ele veio me visitar, na verdade. A gente é próximo, né? Eu sou ex-torcedor do Liverpool. Aqui. E ele é ex-treinador do E ele é Liverpool, então os ex-treinador dois do têm, Liverpool. É. os dois têm algo em comum. A gente tem as mesmas ex. A gente provou Comeram os mesmos os gostos. dois. Putz. Ó, vou falar aqui os bastidores. Arthur e Jürgen Klopp comeu um cachorro quente com purê de batata que eu vou te falar, hein? Deu show, Arthur. Por mim, essa final já vai no boa. Eu acho. Eu acho que é Foi boa boa, também. mas, boa mas eu colocação. fiquei triste, né, com essa final aí do meu Borussia Dortmund. Abaixa o volume dessa porra logo, Marcelo. Você vai ficar surdo, mano, dependendo desses dois. Ó. Boa, né? Boa. Boa. Aí aqui a gente tá falando de a época de uma hegemonia, a gente acabou de começar. Que é a hegemonia dos vice-campeonatos do Atlético de Madrid. Que começa agora aqui em começa. 2013 e 14, que, diga-se de passagem, é um jogo que traumatiza até hoje os Atléticos de Madridanos. E até um tempo atrás, eu vou admitir que eu sentia dó deles. Mas hoje em dia, eu quero que você, atleticano de Madrid, de chique-chique baiense, eu quero que você se foda. Se foda. Mas e os atleticanos do Paraná? Com H? Não, esses não. Esses Aí estão de boa, então familiar. É só são do meus familiares. chique-chique. É só do Beleza. chique-chique. Então salve. Aí, paizão. Ele nem encostou nela. Porque assim, o Sérgio Ramos, ele fez um gol e ele tatuou esse gol dessa partida aqui. Na mão. E o Sérgio Ramos, ele teve outras oportunidades de jogar contra o Atlético de Madrid nas finais e nos campeonatos e ele não tatuou.
Por que será? É uma incongruência que eu não gosto. Ele já fez vários gols, ele não tatuou nenhum além dele que ele fez hoje. É porque Sendo não que tinha é mais 4 a 1. espaço. Talvez você tá se enganando também, né, Di? Porque ele tem tanta tatuagem que talvez tá escondido as outras tatuagens ali no meio. Chega um ponto que você faz tantas tatuagens que nem você sabe mais onde que fica cada uma. Você não consegue mais localizar elas. É difícil pra uma Ele pessoa tatuou tatuar. tatuagem em cima de tatuagem. É, ele já não Ah, sabe mais onde tem espaço pra ele fazer a próxima tatuagem. é Então ele faz uma verdade. por cima da outra. Talvez. É, Talvez Ele foi fez isso mesmo. tanto gol, inclusive no Atlético de Madrid, que já não tem mais espaço no corpo dele pra esquece. ele tatuar. Todos os gols dele pelo Real Madrid foram contra o Atlético de Madrid. É impressionante. Era 4 gols garantidos por ano, pelo menos. Impressionante. E essa foi uma final a qual o Atlético de Madrid vencia até os 94 minutos do segundo tempo, até que Sérgio Ramos faz um gol em Courtois. Mas pasmem, não foi um gol contra. Courtois estava mesmo jogando pelo seu time adversário, que era o Atlético de Madrid, contra a sua vontade. Como eu já disse aqui anteriormente, o sonho de todo ídolo do Atlético de Madrid é um dia jogar no Real Madrid. Que é o caso do Courtois, né? E quem bateu o escanteio foi o interminável Luka Modric, cara. Ele lá com camisa 19, novinho, Só tinha uns 56 anos consegui- nessa época. Impressionante. É. conseguindo correr mais de 2 metros sem morrer. Bateu o escanteio na cabeça certinho do nosso Sérgio Ramos. E a partida foi para a prorrogação, o resto é história. O Atlético de Madrid morreu, nem passe conseguia dar. Assassinaram o Atlético de Madrid. Não, os caras ficaram em choque, mano. Como pode, gente? A gente nunca vai ganhar isso aqui, cara, pelo amor de Deus. E tomou 2 gols na prorrogação e a partida. Não, 3 gols. Mas Terminou 4-1. eu não culpo o Atlético de Madrid, eu até sinto. Eu sinto até um pouco de admiração. Porque esse Atlético de Madrid, ele era treinado por uma cantora que fazia parte de uma dupla. A Simone era a treinadora desse Atlético de Madrid. Então é impressionante eles chegarem até esse ponto. Essa foi. Mas Mas Essa aí foi- ela se provou que ela não consegue se completar sem a Simária, sua irmã, né? Eu Sem a acho que as duas Simária, é. tinham que estar juntas pra ganhar essa Champions Tinha League. que ser assistente, né? Tinha que ser assistente dela, né? Infelizmente elas brigaram e a gente nunca vai ver uma Champions League pro Atlético de Madrid, que hoje em dia, ainda bem, porque o torcedor do Atlético de Madrid se provou um chorão do cacete. Chorando até agora pelo pênalti do Julião Alves. E o pior que eu vi hoje um post dos caras reclamando que é roubado. O pior que isso é verdade mesmo. Eles estão O cara chorando deu até dois hoje toques. por causa disso. O cara deu 2 toques na bola roubado. Roubado, galera. Eu já vi E- teoria da conspiração de casa da disso. conspiração. Porra. Meu Deus. Mas assim, Esse Arthur. pessoal que a gente- acredita em teoria das conspiração, ai, como que pode, cara? Complicado nessa galera, né? Ninguém aceita a verdade. Porque a gente fala, o Atlético de Madrid vai ser figurinha carimbada aqui, né? Vai aparecer outras vezes. Uhum. A Inter de Melão também vai aparecer. Mas aí que tá. Imagina um dia o encontro das irmãs. Se já pegar o Atlético de Madrid e o Inter de Melão, a gente vai ter o encontro da Simone e a Sommer Área. Nossa, velho. Ian Sommer, mano. Puta. Acabou o canal, galera. Deleta. Bom, essa partida aí, o Real Madrid tava há 32 anos vindo atrás da sua 10ª Champions. Uhum. E foi logo contra o Atlético de Madrid que eles conseguiram a lá 10ª, finalmente. Eu assisti essa partida, foi a primeira final de Champions League que eu assisti ao vivo, em loco. Eu estava lá em Madrid, Caramba, junto com tava? meu amigo Vinícius Júnior, grande amigo que eu Caralho. tenho aí. É meu amigo de infância, pô. A gente cresceu ali em São Gonçalo. Vocês estudaram junto, né? E estudamos junto no CIEP. Uhum. E a gente viu essa partida, a gente ficou maluco com o gol do Sérgio Ramos, cara. Tá ligado? Então eu acho que essa partida tem que ir pro topo, mano. Vamos deixar ela ali disputando com o do Drogba. Foi E a inclusive gente lá, decide no final. as pessoas que não viram o filme do Vinícius Júnior, foi nessa partida no estádio que o Vinícius Júnior, ao ver o gol do Sérgio Ramos, ele decidiu que ia ser jogador de futebol. Foi graças a esse gol. É. Não, o Florentino Pérez assinou o contrato dele ali na hora. Dá pra ver nos melhores momentos do jogo. O Florentino Pérez tá assinando no papel. É o Uhum. contrato do Vinícius Júnior. E eu tô do lado ali. Com a camisa do Borussia Dortmund. Por isso que o Atlético de Madrid perdeu. Você tava lá trazendo mais energias. Eu acho que essa partida ela tem muitas características. Ela tem personagem, ela tem emoção, ela tem Tem história. tatuagem. Cristiano Ela Ronaldo tem fazendo mais um tatuagem. gol contra o Atlético de Madrid.
É que assim Mas como o Sérgio Ramos garantia 4 gols no Atlético de Madrid diariamente, ou a cada temporada, o anualmente. Cristiano Ronaldo, ele garantia 12. Era um hat-trick por partida pra ele. E também teve uma partida do meu irmão, né? O Marcelo fez um gol nessa partida. É, Ah, seu Irmão é? irmão. gêmeo. É meu irmão gêmeo. Caramba, eu não E tava cadê o sabendo disso, cabelo, não. ô Marcelo? Eu corto, Cabelo. né, cara? Dá muito trabalho de cuidar, né? É porque aqui na prisão a Ah, gente não pode ter cabelo longo, Edivaldo. Quer dizer, não, Eu, prisão Edvaldo, não. porque... tá. Aqui Visão não, aqui na em Chique viagem que a Chique gente tá Bahia. fazendo. É, a Mas gente tá aqui a fazendo uma gente, a viagem. gente sabe que os irmãos gêmeos, se cortar o cabelo, corta no outro, porque é DNA, tudo igual. Vocês não viram isso aí, Mas não? é que o Marcelo, o lateral, ele tá desaparecido, então ele pode estar com o cabelo raspado. Ah, Ninguém sabe o tá. paradeiro dele. Depois que brigou Ele, com o Mano Menezes. Eu não vejo problema nenhum em colocar essa partida aqui no Boa. Só não acho que ela tem tantas características quanto a de 2012 e 13, que tem muita é história isso. começando. Foi Aqui, a 10ª Champions League, nos acréscimos contra o então, rival. exatamente, a gente vai ter mais, daqui pra frente, mais outras 10 parecidas, Marcelo. Com o Atlético de Mas Madrid perdendo pro Real Madrid, o Real Madrid sendo campeão, gol do Cristiano Ronaldo, gol do Sérgio Ramos. A gente vai ter tudo isso de novo, Marcelo. Mas eu ainda acho Mas que aqui dá foi pra a colocar ela na primeira boa. vez, Arthur. É, foi a primeira Você não pode vez. se esquecer do primeiro beijo. Eu já esqueci do meu. Mas vamos colocar numa boa. Porém, eu digo que se tiver que escolher entre as duas, eu escolho Borussia Dortmund e Bayern. Porque eu acho muito bonita a história da torcida Cook. Mas vamos lá. Agora a gente tá falando de 2014, 2015, a muita lembrada primeira e última Champions League de Neymar Júnior. Legal isso aí. O Legal. Neymar Júnior tem um gol em finais de Champions League e o Morata também. Impressionante. Então, o que será, quem é maior, Morata ou A Neymar Júnior? Morata. O Morata tem quem uns jogou mais? 1,80m. Morata. 1,80m. Não, o Morata acho que tem mais gols em impedimento, né? Então acho que ele ganha isso aí. Sim. Assim, se contar a quantidade de gols impedidos, o Morata, ele é um dos maiores jogadores da Ele nossa passou geração. dos 1000. Ele passou dos 1000. Passou do Ele passa Pelé. Pelé. Ele passa Pelé. É, o Cristiano Ronaldo que se gaba tanto porque todos os gols dele gravados e ser 1000 gols. O Morata também. A única diferença é que os deles é impedido, mas ainda é gol. Gol é gol. Teve uma partida na Juventus que ele fez 3 gols impedidos. Ele fez Hat-trick é hat-trick. impedimento. Hat-trick de impedimento. Olha que jogador versátil. Que jogador mais Olha, faz isso? jogador O completo. Morata did first, irmão. Morata did first. Na época do Pelé nem tinha impedimento. Pra você ver como era ultrapassado o futebol já naquela época. Nem tinha É VAR, né, foda. mano? Nem tinha câmera. Impressionante, Era mano. capaz de nem ter o Pelé naquela época. Pra você ver de quão atrasado que era. Então, Mas essa aí teve o 100% Jesus do Neymar, não foi? Que ele tava Sim. com a faixa e ele foi lá e fez o gol. E driblou também, deu Ele- passe. até fez um porque depois dessa partida ele brigou com o Jorge Jesus, né? Foi Aí depois não é desse mais jogo. 100% Jesus. Não é mais. Agora é só 99% de Jesus e 1% de fé. Agora é a faixa. Ele mudou a faixa. Esse jogo, que foi um dos todos vice-campeonatos da Juventus, que é um time o qual, quando tá na final, tal qual o Arsenal, você já sabe o resultado, que vai ser vice-campeão mais uma vez. Vai. Então, E vai ser figurinha repetida na nossa lista aqui de hoje. E é Mais um. outro. Ah, esse aí eu vou deixar pra depois, mas é outro, né, que gosta de aplaudir, porque em vez de aplaudir a derrota, o Juventus aplaude o adversário, verdade. como vai acontecer daqui a pouco. É verdade. Inclusive, aquele gol que o Cristiano Ronaldo fez de bicicleta, eles aplaudiram também. Eles É. foram eliminados por 3-0. Eles Mas aplaudiram. aplaudiram. eu já falei, na Europa tem algumas regiões em que é cultural a torcida Cook, a torcida voyeur. Eles gostam de ver o adversário fodendo eles. Eu não conhecia muito essa cultura aí, não. Nem eu, não. Eu sou conhecedor amplo. Eu sou amigo do Klopp, né? Então a gente sabe bem do assunto. Essa foi uma partida que deu mais uma bola de ouro pro Messi, que é amplamente discutido pelas pessoas de 12 anos que nem viram essa partida, não viram essa temporada, dizendo que quem merecia era o Neymar, essa bola de ouro, né? E eu, Que não é o como caso. uma pessoa equilibrada, não é porque eu sou santista e fã do Neymar que eu tô falando isso não, tá? Eu concordo plenamente, eu acho que o Messi deveria, inclusive, tomar vergonha na cara dele das 8 bolas de ouro
que ele ganhou, ele deveria dar pelo menos 7 pro Neymar como pedido de desculpas por ter roubado É. ele naquele ano. Aí vai ficar 7-1, né? Exatamente. Mas aí pegaria mal, eu acho. Mas o Messi ele acabaria ganhando uma bola de ouro por esse feito depois. Então, É verdade, vai tudo ficar bem. 8-1. Eu daria 4 pro Neymar. Que isso? Porque aí é o eu- número de gol que o Barcelona não fez no Santos. E aí já conciliaria. Em vez de ser a bola na rede, seria a bola pro Neymar. Eu daria, tranquilo. a tática que a seleção brasileira tem usado há anos, tanto que nos últimos jogos tem tido dificuldade de encontrar o Neymar que não tá em campo. Porque a tática da bola pro Neymar, infelizmente, não funciona quando o Neymar não tá em campo. Aí a seleção acaba não desempenhando por conta disso. Mas eles não sabem treinar futebol, não. Eu sei. Eu também acho que você sabe. Eu acho que o Edi Você tem uma sabe, você capacidade. ser um grande treinador alemão. Sabe, né? Isso aí, é alemão isso aí. Então, o Morata que fez o gol nessa partida, foi aí que ele fez a sua primeira e única gol em final de Champions League. O E maior talvez o artilheiro primeiro e espanhol único gol dele na validado, né? carreira. É porque não existia o VAR nessa época. Se existia o VAR, estaria impedido, Possivelmente. obviamente. Sendo que o gol foi de pênalti. Uhum. E também é a partida que ficou marcada, a narração de André Reine, de onde, quando você fecha os olhos, você consegue imaginar um ato de amor com o Neymar, né? Quando É verdade. ele grita, faz Neymar, bate pro gol, Neymar, bate pro gol, Neymar. Nossa, na minha esposa, Neymar! O seu sonho está realizado, Neymar. E o André Henning chegou um pouco atrasado, porque anteriormente, né, o Lula já tinha feito um áudio com o Neymar. É verdade. Mas aí é papo Verdade. político que a gente aqui do Terra Plana não É. costuma entrar muito. Só ano Vai, que vem, Neymar. na eleição, a gente se posiciona. Só que quando a gente fala de personagens, a gente não pode deixar de mencionar que nessa final tinha Carlitos Teves do lado da É Juventus. verdade! Antes de ser o ídolo do Corinthians. É impressionante. Mais o uma Carlitos vez o Teves, Corinthians envolvido na Champions League. o Carlitos Teves ele é um tipo de jogador que você nunca viu ele jogar, mas ele tá sempre jogando. É impressionante. Manchester City, ele já jogou no Boca Juniors. Eu todo acho, canto. eu tenho suspeitas de que podia não ser o Carlitos Teves em pessoa, e sim o comediante do A Praça é Nova O Cabrito em Teves. campo. O Cabrito Teves em campo. Era bem possível. Será que tinha mão pro esquerdo ali também no elenco? Assim, o apelido da Juventus é Velha Senhora. É verdade. Não é difícil que o Carlos Alberto fosse o treinador das Juventus naquela partida. Ou até o goleiro, né? Porque o Buffon também já tinha uns 67 anos nessa época aí já. E olha Mais o uma nome Champions dele. League perdida. Onde o Buffon tá, a Champions League tá do outro lado. Uhum. É impressionante. E Porque aí o nome aí, né, Velha Senhora, Praça é Nossa, aí vem um Buffon, né, sai o bufo da velha, já é piada. Então uma eu acho que tem a partida ver. com humor, né? Com comédia. E falando também de jogador. De jogador. Eu esqueci a palavra, me perdoa, rapaziada. Jogador que. Desaparecido? Não, que joga. Qual é a palavra? Jogador. É um jogador que joga. Que não é o oposto de jogador aposentado. Jogador recorrente. Não. O quê? E falando também de jogador que se aposenta ainda em campo, como o Neymar Júnior, né? Neymar, que hoje é um jogador aposentado que ainda faz a função de jogador. Nessa final também tinha Paul Pogba, que é o outro jogador assim como o Neymar. Pogba. Que apesar de já estar aposentado, ainda tá jogando. É porque ele foi pro Manchester United, né? Assim como o Carlitos Tevez. Depois que vai pra lá, você se aposenta. É tipo uma aposentadoria em trabalho. É igual tipo um policial tá trabalhando na paisana, tá ligado? Uhum. O cara tá aposentado, mas ele pode ganhar um Pix ali da Federação Brasileira de Futebol ainda. Então é impressionante, né? Eu vou contar a verdade aqui pra vocês. Eu gosto dessa final, mas eu acho que um mediana cabe ali pra ela. Ela tem os momentos dela,
Mas. Eu gosto que o Morata fez história, né? Como seu primeiro gol não impedido. Uhum. E o Neymar também, né? Fez o seu primeiro gol numa final da Champions League, depois nunca mais fez mais nada na Champions League. Desapareceu. Ele, em 2020 ele quase fez, eu acho que dá pra contar. É, quase fez e chorou, né? Também. Uhum. Chorou? Chorou muito. Bom, eu sinceramente não odeio essa final, porque nessa época o Santos estava longe de disputar o Mundial, então aquele Mundial tava muito tranquilo, eu tava em paz. Mediana pra mim tá Ah, bom. Tamo de acordo? Mediana, Vamos. mediana. Estamos de acordo. Também a Mediana. gente Tô não de pode acordo. ficar colocando tudo na boa, né? Vamos. Tem regras esse jogo aqui, a gente vai Na seguir boa, eu elas. coloco outra coisa. 2015 e 2016. 2015. Vocês podem achar que a Cara. gente tá louco, que a gente tá falando da mesma coisa de novo. Mas Atlético de Não. Madrid e Real Madrid de novo. É Aí eu já não impressionante. gostei. O Atlético de Madrid veio o Real Madrid chegando na final, ele falou, eu quero ir também, cara. Eu quero ser visto, porque ninguém me conhece. Uhum. Quem é Simeone? Quem é Atlético de Madrid? Carrasco? Quem é Depou? Quem é esses caras? Uhum. Sabe? Eita, é um jogador bom aí na tela, hein? Jogador caro, Samsung Galaxy Pocket. Então eles E esse vão aí lá foi e bem falam. sem graça. Bem sem graça. Essa foi bem sem graça, mas o Atlético de Madrid ficou perto de ganhar de novo. Mas agora eles fizeram o contrário. Foi eles que fizeram o gol no final e levou pra prorrogação. Hum. Agora Que eles dói porra inverteram o nenhuma. papel, mas continuaram perdendo. Eles inverteram o roteiro e perderam de novo. E foi um jogo que, vamos ser sinceros, que não teve as coisas que a gente tá acostumado, que é hat-trick do Cristiano Ronaldo, gol do Sérgio Ramos. Não Mas teve pelo menos nada teve gol do disso. Sérgio Ramos. Teve o Sérgio Ramos que abriu o placar. Os gols foram de Carrasco e Sérgio o Ramos. Sérgio Ramos, obviamente. Mas quem que é Carrasco? Quem que é... O Carrasco é aquele tipo de jogador que faz muito gols Sim. contra algum time. Mas esse Carrasco tá em todos os times, não dá nem pra considerar um jogador importante do Atlético de Madrid. É verdade. Todos os times que o Santos joga hoje em dia contra, tem esse tal de Carrasco já. Yuri Alberto, Gabigol. Eu não sabia que o sobrenome deles era Carrasco também. É uma aí família muito Gabigol, grande, é uma Carrasco. família muito grande. Nessa partida, o nosso camisa 7, Griezmann, perdeu um pênalti chutando no travessão. Pênalti O o travessão tá qual tremendo até os agora. atleticanos no Twitter reclamam até hoje que foi roubado, né? Até hoje. O juiz deveria ter revertido o pênalti a partir do momento que o Griezmann errou. Ele não pode Tinha que errar. bater de novo, porque se bate no travessão, anula. Se Anula bate o no pênalti, é travessão, regra. vocês nunca jogaram futebol de rua? Quando a bola bate no travessão é pênalti. Então Vocês aquele nunca- pênalti nu- dava nu- direito do Griezmann bater outro pênalti. Nunca assistiram o canal Canalha lá, o desafio do travessão? É. Chute no travessão é 7 pontos, então deveria ser 7-1 o jogo. É uma mudança de linguagem, né, Marcelo? Pô, essa final passava na televisão ainda, era ultrapassado. Se passasse na internet, o Griezmann ia ser vangloriado por acertar o travessão. É verdade. Ele ganha Ele 3 acertou pontos. e tá tremendo até hoje, viu? Mais de 10 anos tremendo a travessão. Bom, mas eu vou ser sincero, pra mim, essa é a primeira final que a gente pode pensar em colocar no ruim. Eu Aqui acho que foi bem começou, um... né? O tríplice coroa do Real Madrid, né? Foi aí que começou, Pode botar no ruim aí, mas ganhar do Atlético de Alguma Madrid é tem que ficar no normal, né? Alguma- Ganhar do Atlético de Madrid é normal Foi o que eu também. disse mais cedo, né? Isso daqui Terça-feira à tarde, um madridista chega no bar e ganha do Atlético de Madrid em alguma coisa. Tanto que quando acontece do Atlético de Madrid vencer do Real Madrid, os torcedores não sabem o que fazer. Então eles começam a insultar os jogadores do Real Madrid. É impressionante. Pra perder em alguma coisa. Eles têm que na perder justiça. judicialmente, eles têm que perder perder de alguma ponto. forma. Eles não sabem como reagir quando ganham. É bizarro. Por conta própria, é bizarro. Pode ser que a gente mude aqui durante o nosso debate, mas por enquanto é o nosso primeiro ruim. E agora a gente tá falando de 2016, onde a gente tem mais, 2017. de novo, a figurinha marcada de vice-campeonatos da Juventus. Mais uma vez, o Moratinha ganhou tanto Champions League com o Real Madrid, foi pra Juventus só pra ser vice. Ele queria sentir o gosto, né? Do que Outro é jogador ser também vice. que só joga em time grande, é Chelsea, Atlético de Madrid. Eu não sei o que acontece com o agente desse cara, Milan. Muito em breve Cara, ele o vai cara estar tem um- atuando aqui pelo Red Bull Bragantino. É Aguarde. verdade.
Tá no mesmo nível do Milan hoje em dia. E um detalhe sobre essa partida é que só teve golaço. Teve Só gol do golaço. Casemiro, teve gol lá do cara da Eu Juventus que até chutou. diria, Edivaldo, que é nesse jogo que a gente tem o gol mais bonito, mais inútil da história, que é o do Mandzukic da Juventus. Então, É verdade. É dele mesmo que eu tava verdade. falando. Eu não sei o Nunca. que ele fez ali, se foi bicicleta ou voleio, Ele, mas ele depois de simplesmente. cobertura. Ele simplesmente jogou o corpo na bola e deixou que Deus fizesse o resto, né? E Deus fez. E Deus fez. Mas faltou Ele fazer queria mais 3 errar, vezes. mas ele acertou. Mas aí o Real Madrid foi lá e fez mais 4. Aí ele falou, adiantou de nada. É o É gol mais igual, bonito, mais inútil da história, né? é igual o Mbappé fazendo 3 gols na final da Copa do Mundo, ganhando o melhor jogador da Copa e perdendo o título ainda. É porque Exatamente. fazer um hat-trick de pênalti numa final de Copa não é qualquer um que faz. O Griezmann Não, mesmo não conseguiu o Griezmann, no o último jogo. Griezmann não conseguiu tanto que quem bateu os pênaltis foi o Mbappé, porque ele ia acertar o travessão. O que é uma falha, né? Porque se o Mbappé acertasse 3 vezes o travessão em 3 pênaltis, ele ganharia 9 pontos no canal Canalha. Seria É impressionante. verdade. Ele ia passar o Santos na É. tabela do Brasileirão. Olha que impressionante. E ele Do Brasileirão Canalha. e aí ele seria qualificado a participar da Copa Cirrose. Que é muito melhor que a Copa do Mundo. Uhum. É. Eu que já me preparo, né? Vocês me viram tomando aqui, não é água. Eu bebo pinga durante as gravações, porque eu tô me preparando para quando a gente for chamado Eu pelo também. Júlio Conselho, que é um dos grandes aí da comunidade da Terra plana. Ele também acredita que a Terra é plana, né? Ele é um dos nossos. Então ele é um parceiraço nosso. Eu adoro essa partida, porque nessa partida a gente tem detento em campo. É verdade. A gente tem detento em campo, aquele que não pode ser mencionado. Aquele que não pode ser mencionado, lateral direito. E tem o Buffon de novo. De novo? Cara, ele vai pro PSG pra tentar ser campeão da Champions League, nem na final ele consegue. E na Juventus, todas as final que ele tá, o time perde. Pode ver que todas as outras Champions League que a Juventus ganhou, ele não tava. Ele era o problema. É que ele era muito novo. É porque a mentalidade da Juventus ela é muito próxima da do Arsenal, por exemplo. Porque quando o Real Madrid, por exemplo, começa o ano, Florentino Pérez ele vai junto ao elenco e ele fala: o nosso objetivo esse ano é perder a La Liga pro Barcelona e ganhar a Champions League Contra o Atlético de Madrid. contra o Atlético de Madrid. Porém, na Juventus é diferente. Esse ano a gente vai lutar contra o rebaixamento na Série A e vamos ser vice da Champions League. É esses os objetivos anuais da Juventus no ano. Então eles estão fazendo bem, né? O Buffon fez bem receber os gols do Cristiano Ronaldo. Uhum. Não foi à toa. E o Modric e o Inclusive, Morata perderam. Um dos gols foi brasileiro. Casemiro fez gol nessa final. Casé TV? Casé TV tava em O campo? Foi, ele Casemiro, chutou. que antes de se tornar dono de uma emissora, ele fazia gols na Champions League, quem diria. Estranho, né? É normal também o jogador depois virar comentarista, né? O que mais tem aí? A Globo só contrata comentarista, que era jogador. Felipe Melo, baita de um jogador, cometia crime dentro de campo e agora tá trabalhando na Globo, né? Uhum. É uma final aí pra vangloriar. É Pra uma final esquecer. pra deixar os torcedores alegres, assim como o nome do treinador da Juventus. Olha, por mim, rapaziada, Mediano, vai. tá bom. Mediano, Tá bom. mediano. Teve golaço, teve Cristiano Ronaldo de novo, normal. Teve o Marcelo fazendo uma jogadaça ali acho que foi no último gol do Asensio. Teve expulsão nessa lateral. partida, Marcelo. Teve expulsão do Quadrado. do Quadrado, que não Ah, é é. Quadrado. Numa Ele não é jogada Quadrado. gráfica, onde o Quadrado encosta no Sérgio Ramos e o Sérgio Ramos quase tem o rosto dilacerado. É assustador. É triste. Assim. Assustador. Mas antes desse lance, o Sérgio Ramos quase arrancou a perna do Quadrado fora. Mas tomar um toquezinho é bem pior, né? O que, se Vai for mais. o caso da perna direita do Quadrado, não faz tanta diferença. É verdade, que ele não usa. É que ele só tem as duas pontas embaixo, né? Mas eu deixando claro também que o Sérgio Ramos na próxima Champions League ele vai aprontar. Vai aprontar um crime federal aí. Pô, rapaziada, parando pra pensar, essa final tem golaço, tem gol de brasileiro, que agora é streamer, tem violência gráfica. Você não acha que ela merece ali, pelo menos dar Tem pelo um- menos Um bom. sentir o gosto do boa. Caso a gente precisa descer,
desce. Mas sentiu o gosto. Aham. Tem um jogador com um nome de formato, quadrado. Tem o Buffon, novamente sendo Tem vice. detento em campo. É verdade, o futuro presidiário. Pô, olha o... O a- roteiro disso aí. olha a Olha, inclusão olha, no futebol. Quando o detento sai da prisão, eles dizem que tem dificuldade de arrumar emprego. Nessa final tinha um pra representar. E vai ter mais, eu na acho. real, Tem outras. tinha 11, É, né? eu Porque o tô. uniforme da Juventus é praticamente um uniforme de detento. Com certeza vai ter É. mais detentos, A forma porque, como a metralha, né? gente disse no último episódio, a gente vai montar uma seleção e vai jogar, e a gente é detento, né? A gente vai ser o 10 e faixa. Bom, É por isso que a gente tá aqui, galera, nessa viagem, pra jogar no nosso próprio time. a gente tá montando a nossa É. história, pô. O Ronaldinho, ele começou de algum lugar, a gente também. Histórias, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Agora, a gente tá falando de 2017 e 18, a final entre Liverpool e Real Madrid, uma das 20 que tiveram. Só que essa é a que eu tava mencionando, que pra mim é a melhor final de uma Champions League, porque essa final tem de tudo. Essa Ela é final divertida. Essa Não, final essa tem de tudo. final é entretenimento puro. É Essa, entretenimento puro. essa final tem jogador perdendo a consciência, Jogador tem, Tem perdendo o jogador braço. perdendo o braço. tem jogador, tem gol de bicicleta, de jogador aposentado em campo, que era o Bale. Tem goleiro desistindo de trabalhar. Tem goleiro Falando, que cara, eu Tem. tô atrasado pra buscar minha filha na escola. Faz esse gol logo aí, Ah, mano. vamos acabar logo esse jogo. Três, Então, três tá bom, 3 gols tá bom, né, Real Madrid? tem goleiro imitando o Neneca dando assistência. Tem. Assistência na mão, Na inclusive. mão, pela mão ainda. E No tem pé Jürgen do Klopp, Benzema. já mencionado mais cedo, que é um dos especialistas em vice-campeonato. Ele novamente aparece. Ele fez de novo. Ele fez mais uma vez, impressionante. Nosso sonoplasta tá cansado aí, não mandou o áudio, né? Mas tá tranquilo. Não, uma coisa que o sonoplasta mais faz é trabalhar, pode ter certeza, rapaziada. Ele tá ocupado, tá Tá cansado. cansado. Pra mim, Cansado. essa final, ela tem tudo. É impressionante. Ela tem entretenimento puro, cara. E coisas que você não consegue prever. Tipo, o gol do Cristiano Ronaldo você prevê, mas não teve aqui. Agora, gol do Bale de bicicleta, E de fora da área. É. O cara- porque, pra o cara começar, quando você vai ver uma final de Champions League, a última coisa que você vai pensar é que um jogador aposentado vai fazer um gol de bicicleta. Porque o jogador aposentado, na maioria das vezes, não joga. Porém, o Bale... Ele gosta de jogar golfe, irmão. Exatamente, o Bale saiu da sua aposentadoria, chamado pelo Zinedine Zidane. O Zinedine Largou o Zidane Largou o Tiger Woods em casa. falou, vai lá fazer um gol de bicicleta. Aí, ele, porra... E o mais Então, esquisito também é que teve gol do trabalhar. Benzema. Quem é Mas Benzema? aí já Não, implementando a peraí. assistência que o Marcelo Peraí. falou mais cedo. Porque não foi só um gol do Benzema, foi uma baita assistência do Karius. Ah, Aí você tá desconhecendo a história do Rio de Janeiro, Edivaldo. Benzema veio no Rio de Janeiro aqui, anos atrás, junto com o Fred Cone. Ele veio conhecer o Rio de Janeiro quando ele jogava no Lyon. ah. E um cara, na entrevista, falou, esse daí vai ser o melhor do mundo, o Benzema. E ele foi depois. E pra quem É um não desconhecimento conhece que você tem. a história dele, ele Estado foi do Rio de contratado do Real Madrid, ele começou a fazer sucesso porque ele namorou a Rihanna, pra quem não sabe. Então É aí verdade. foi aí que ele explodiu de vez. Foi aí que ele foi o melhor do mundo. Uhum. Porque aí a FIFA falou, pô, o Messi é o Messi, mas pô, o cara conseguiu pegar a Rihanna, rapaziada. Vamos dar um prêmio pra ele. Halo, Halo. Hello. Essa assistência do Karius, Carlos. é também outra assistência que a gente poderia pegar um vídeo só pra analisar detalhadamente, como a gente fez com o Hugo Neneca aqui, que é uma assistência mágica. E ele entrega no pé do jogador, já preparado pro chute, de primeira. O jogador nem faz nada, ele só estica o pé e bate e entrou, filho. É aquele passe que todo atacante quer receber, cara. É impressionante. É um toque só, um toque na bola, tá ligado? É E ele igual levanta a mão. jamaicano. Tanto Ele acha que tá impedido. que quando ele Ele não deixa. quis renovar com o Liverpool, o Klopp foi atrás de outro jogador que faça assistências o mais próximo possível. Infelizmente, Alisson nunca foi capaz de dar assistências assim como o Karius,
Mas ele dá as suas assistências aqui e ali. Mas desse jeito, ele nunca foi capaz, infelizmente. O Alisson dá assistência pro seu time, é É, diferente, né? é muito, É muito o abaixo. Alisson. Ele faz gol O pro time Alisson. dele. Não é essa a função do goleiro, o Alisson. Acorda pra É, vida. pô, Você é um vira cachorro. atacante então, irmão. Ele é o poste mijando no cachorro agora. Como que pode? É, É. Desabafei um tudo pouquinho aqui. errado. É. Você calma. Tá calmo? Tô assim. E o Karius ainda, além dessa assistência linda, aquela bicicleta do Bale também tem participação linda dele. Porque. Não, perdão. Teve Não, outro gol do Bale nessa partida. o último gol, o terceiro gol. Quando ele chuta de longe, talvez ele tentou Ah, acertar é. um torcedor. A gente não sabe até hoje aonde ele tentou acertar, mas com certeza não foi o gol. Porém, o Karius, como ele é solidário, como ele tem um coração bom, ele foi Ele até a bola retribuiu e e aceitou. redirecionou ela direto pro gol. Sim. Olha como é Impressionante. bonita, olha a fé na humanidade voltando com uma jogada dessas. E pra você ver, né, como o tempo muda a narrativa. Se fosse hoje em dia, acusaria ele de esquema de aposta. É. Pra você ver como o futebol tá morrendo, né? Não tem mais amor no futebol, Não tem. não tem mais fair play. Ele só tava ajudando, cara. O futebol é bonito, cara. Pô, lembra Como é que vocês na ficam Copa de acusando? 2014, na estreia, quando o Marcelo faz um gol pra Croácia contra? É verdade. Porque ele sabia que a Croácia não ia conseguir fazer por conta própria, por se dependesse da própria competência. Então ele falou: Ó, vocês estão na nossa casa, mas vocês são a visita, a gente vai te presentear com esse gol aqui. É Tem que ter o verdade. E primeiro todo gol mundo nas criticando, Copas. o Brasil é um lixo. Não sei o quê. Modric nem existia nessa época, galera, pra falar a verdade. Ele era novo ainda, tava na base, tava com 46 ainda. Tava estreando no profissional. E outra coisa que Essa também partida. tem nessa final é golpe de jiu-jitsu. Não tem só futebol. Tem um momento em que o Sérgio Ramos pega no início do jogo o braço do Salah e dá um dipom nele. Eu não sei o nome do golpe. Ele dá um É de kipom bom. nele. Ele dá um kibom nele. E Bom, Dá um quibão quebra. nele. Infelizmente, teve a fatalidade de quebrar o braço do Salah, mas faz parte. Jiu-jitsu tem disso. Mas assim, Arthur, o Sérgio Ramos também só estava cumprindo o contrato, né? Que é Sim. matar uns 3 jogadores por partida e fazer gol contra o É. Atlético de Madrid. Ele foi contratado para ensinar os jogadores adversários a jogar jiu-jitsu. A culpa não é do Uhum. Sérgio Ramos que o adversário não estava preparado. Não é culpa do Sérgio Ramos. Bom, vamos botar onde essa partida? Então, Eu será acho que a a gente melhor. vai, Pra mim é a melhor. será que a Eu gente vai também acho que é tirar o melhor. Drogba? É que teve mais entretenimento como final. Teve Deu gol todo. contra, teve gol, chute de longe que pegou e redirecionou. E não tem isso em nenhuma outra. Teve Bale fazendo 2 gols, né, galera? É Teve. impressionante. Tem o Zinedine Zidane. É verdade. Tem o Hakimi, tava nesse time também, no Real Madrid. Pra você ver. Então a gente vai colocar ali na discussão junto com 2011 e 12 e no final a gente vai descobrir qual que é a melhor. Decide no Superchat. Aí, em contraponto dessa, a gente já tem o meu candidato pra pior de todas, 2018 e 2019, que é a partida TikTok. É a primeira partida que foi feita pra TikTok na história, porque elas resolveram em 5 minutos. Mas assim, o Tottenham nem era pra estar aí também, né, galera? É, começa por aí. Eles só queriam ganhar a Europa League mesmo, semana Eles passada. confundiram, né, a competição. Eles viram o UEFA ali no começo, entraram nessa e eles perceberam, puta que pariu, é o Aí UEFA quando errado. chegou no estádio, tocou o hino da Champions League. Aí eles viram o time de É, vermelho né? e falaram, ué, Premier League que a gente tá jogando? É Premier League? Liverpool de novo? É o Flamengo? Ué, Aí eles falaram, pô, Liverpool? Ah, então a gente pode perder, né? E perderam em 5 minutos já o jogo. E uma Ah, coisa que até hoje eu guardo no meu peito sobre essa final é porque antes dela, né, o Tottenham, todo mundo se pergunta como é que ele chegou lá, mas chegou lá porque teve o Lucas! e ficou E na aí reserva nessa ele partida. ficou na reserva. Não colocaram o Lucas no Tottenham pra jogar. É óbvio que perdeu. Mas é óbvio que eles não iam colocar o Lucas nessa partida. O Maurício Bucatino tava seguindo o roteiro também. Não O Maurício faz sentido. Bucatino. A função do Tottenham é perder para os seus adversários ingleses. Por que que ele ia colocar o Lucas pra jogar se o objetivo deles era perder? Fez certo o treinador Maurício Bucatino. Ele Fez fez o que certo. mandaram. Ele fez isso.
E a gente já mencionou também no Terra Plana em episódios anteriores que é impressionante a trajetória do Tottenham até a final. Porque eles conseguiram chegar na final vencendo só um jogo. É verdade, contra o Ajax. É Que foi o do impressionante o feito. Lucas. Também tem o Liverpool que venceu o Barcelona por virada, mas também é uma terça-feira, assim como o Atlético de Madrid perdendo uma final. É normal. E aquele Ajax tinha um timaço de jogadores que nunca mais jogaram futebol depois daquela partida. Todos se aposentaram. Mas é isso aí. A partida por si só não tem muita coisa. Ela foi um TikTok. Começou o jogo, aconteceu uma expulsão, o Liverpool ganhou. Aconteceu um gol de pênalti. E aí Acabou. os próximos minutos foram fillers. Que nada aconteceu. E pra Pode ser piorar, merda no... diferente do Karius na outra partida, que queria o entretenimento, ele tava entregando a bola pro adversário fazer gol, pra dar graça ao jogo. O Alisson defendeu todas as bolas do É Tottenham. verdade, fez uma partidaça, mano. Onde que essa Ele não... partidaça, Marcelo? Ele acabou com a partida. Se ele deixa Não, uma mas bola ele... entrar, é 1-1. E aí Se ele dá uma talvez... assistência ali pro Sim, Kane, se o ele dá uma assistência som. pro Kane, o som tava Talvez dar uma precisando pimentada disso. na partida também. O Alisson, olha como um jogador profissional, ele não consegue perceber isso. Que ele precisa, o goleiro precisa tomar gol pra ter entretenimento do jogo. O Karius, ele leu perfeitamente isso. O Alisson é incapaz de fazer isso. Porém, ele é só criticado na seleção brasileira, onde ele entende perfeitamente isso. Ele vê o chute da Croácia vindo, ele não vai pra defender. Ele não defende pênalti na Croácia, porque ele sabe que tem que tomar um gol pra entretenimento. E aí criticam isso. Eu não consigo entender. É É, complicado né? demais. O Harry Kane teve que sair do Tottenham pro Tottenham ganhar um título só por conta do Ederson. Do Alisson. Confundi. Confundi os O personagens. Ederson, ele vem depois. Ele vem Ele vai depois. daqui a pouco. Ele vai tirar a virgindade ainda. Eu não sei se vocês concordam comigo, se a de 2010, 11 é pior do que essa. Eu tenho mais traumas da de 2010, 11, se eu sou bem sincero. Pelo Mas que eu não não. chato, vejo problema nenhum. Vocês acham que cabe a discussão? Ou vocês querem colocar acima? Aí pode Pra ficar mim, essa é 5 abaixo. também ali? É o quê? Essa daí pode ficar 5 também ali? Não, aqui só pode um. Aqui e Final- aqui só ah. pode um. Ah, depois a gente discute então. Mas esse daí é podre também. Então a gente Porra. vai ficar pra discutir a pior. Aí agora, época difícil, né? A época da pandemia, culpa do Corinthians, que aconteceu a pandemia, em que a gente teve a Champions mais diferente de todas. Primeiro, porque a TNT achou que seria uma ótima ideia chamar essa Champions de Super Champions, onde de Super não tinha nada, porque cortaram ela pela metade, tendo apenas um jogo para cada rodada, o que acabou possibilitando a chegada do PSG ao lugar, porque ao ver um jogo por rodada, ele pensou, é campeonato francês. E aí ele Verdade. enfrentou times como Atalanta, Salzburg, Leipzig. Aí ele falou, são times Tudo franceses. francês. E acabou chegando na final, mas se surpreendeu a encontrar um Bayern de Munique na final, Que não é francês. que não é francês. E pra mim, essa partida tem um pouco mais de emoção do que a de 2018 e 19, porque Mas é bem amistoso. É bem. é uma partida Foi, amistosa. Porque não tinha foi torcedor. tipo. Não tinha torcedor, foi uma partida morna, parecia treino. Sabe? Você não sentia a emoção dos jogadores em campo. Quando acabou, levantando troféu lá pra ninguém olhando. Foi bizarro. Nem era pra ter essa droga dessa Champions League esse ano Tanto aí. que o Capitalismo. Exacerbado. O Bayern entrou com o time B dele. Tanto que o campeão foi do Coman, que é um jogador que É um jogador que ninguém vive em fala. coma, né? Ele vive em coma. Por isso que ninguém escuta falar dele. Mas eu ouso dizer que o único jogador a jogar sério essa partida foi o Kylian Mbappé. Porque assim como nas partidas que ele joga de verdade, ele perdeu um gol claro. Assim como ele tem feito por anos aí, né? Ele perde o gol e 10 gols ele faz um. É uma Mas aqui característica ele não. dele, né? Mas aqui ele só perdeu 9, então ele não conseguiu fazer um. Perfeitamente. Mas esse ano também da Bola de Ouro não teve Bola de Ouro desse ano, Claro que 2020. teve. Lewandowski ganhou. Mas ele não ganhou a Bola de Ouro, ele ganhou o FIFA The Best, não? Ele ganhou a bola de ouro Série B.
E aí eu queria dar minhas retratações aqui, porque o Eita. Lewandowski... Não, você tem que dar sua retratação porque você desapareceu, Edivaldo. Ih, Volta pra cela, cara. Vão te ver aí, mané. cadê eu? Você tá fugindo sem a gente? Tá maluco, Prison Break? Cadê eu? Bom, Marcelo, Bom, enquanto ele não tá aqui, a gente fala dessa final. Vão aí, essa vão final aí. foi Depressiva. depressiva. É, Foi depressivo. Tanto depressivo que fez o Neymar chorar em campo. teve que ser Nosso menino consolada Ney. pelo Paredes. O Twitter inteiro, a internet inteira, botando foto do Neymar com a camisa do seu clube, né? Os flamenguistas botando o Neymar com a camisa do Flamengo de moicano. Todo mundo torcendo pra ele chorar em campo. Como é que pode? O Brasil parou pra ver essa merda dessa partida. Até o treinador do PSG tava com perna quebrada lá. Tinha É ar verdade, o de. Thomas Tuchel. O Thomas Tuchel. Foi naquele jogo que ele enganou todo mundo e depois voltou a enganar no ano seguinte. Voltou a enganar todo mundo. Impressionante. E ganhou ainda. Então, enganou mais ainda. Ele foi ainda mais capacitado em enganar todo mundo. 2 vezes no próximo ano, mas a gente chega lá. Eu acho Até ruim essa partida. Pior Ruim. do que 2015 e 16. também concordo. Teve nada. Acabei de assistir, nem parecia que eu tinha assistido no final da Champions League. Parecia que era Flamengo e Cabo Friense. Essa Super Champions, eu até dou a sugestão, se a UEFA algum dia for capaz de financiar a manipulação do tempo e espaço, faz a Super Champions com jogos só de ida até a semifinal. E nessa final, faz 2 jogos. Faz o Ia ser oposto. maneiro. Igual a Copa do Brasil. Igual a Copa do Brasil. Faz um jogo em cada país. Mas, infelizmente, todos esses jogos foram lá em Portugal. E, como vocês podem ver, em Portugal não é muito fã de futebol, né? E aí Tá ninguém vazio esse compareceu. estádio. Ninguém compareceu. E aí, porra? Achou a nossa saída, caralho? Não. Tá, peraí, porra. Vai É que tá- rápido, cara. Não, cara, Vou tá segurar- complicado vou- aqui. Vou segurar a audiência aqui. A Vou gente vai ficar distrair a enrolando, galera. caralho. Que Enrolando. foda, Vou mano. distrair. Só tem Ninguém uma vai prestar colher atenção. aqui. Só tem uma colher. Tá bom, Ninguém tá vai bom. prestar atenção. Vamos enrolando, vamos fingindo que a gente se importa com a final da Champions League. Hum. 2020, 2021, uma final de times sem personalidade. Chelsea e Manchester City. Ah, me perdoe aqui, mano, eu tô debaixo desse buraco, mas tem uma coisa muito positiva dessa final aí. Que pra mim, ela seria top 1. Cara, é que Porque esse só buraco ela- tá tão escuro, o Edivaldo, que você tá até meio sem reação. Você até ficou mais jovem. Só trazendo esse ponto. Você ficou mais jovem, porque- tá meio sem reação. É que eu tô feliz. Entendi. Cortou Por o quê? cabelo aí Por embaixo, que, irmão? por que você gosta tanto dessa final, Edivaldo? Conta pra gente. Porque somente com ela proporcionou aquele gol do Kai Havertz contra o Palmeiras na final do Mundial. E eu diria Aí, que essa é uma das únicas coisas boas que essa final proporcionou. Porque tirando isso, Porque foi um dos futebols mais feios já jogados na Champions League, junto com a 2010-2011, e junto com a 2018-2019, e junto com a 2019-2020. Manchester City, pelo menos, não deu alegria de perder, né? Pelo menos dessa vez o Guardiola não ganhou, pelo menos. foi uma sequência. Foi uma enganação tão boa essa vitória do Chelsea que fez as pessoas acreditarem que esse time do Chelsea era bom. E ele foi desmontado, vendido para outros times. E nenhum deles resultou em nada. Ninguém lembra desses jogadores do Chelsea. Nem Poxa, os próprios torcedores do Chelsea lembram. O Mason Tu tá Mount, no- que era um destaque desse time, estreou faz uma semana no Manchester United. É impressionante. E o time se desmontou todo, que nem o dono é o mesmo mais. O cara teve que ser preso na Rússia por conta dessa partida aí. Como que pode alguém ser preso, né, Marcelo? Peraí que eu tô Pode. na câmera errada. É isso que eu ia percebi. falar. Peraí, eu esqueci de colocar o Edi aqui, inclusive. Burro. Perdão aí pros telespectadores que a gente tava prestando atenção no buraco do Edi, então eu acabei esquecendo de mudar a câmera. Mas voltando a falar de 2020 e 2021, foi uma partida que foi resolvida com apenas um gol, e depois desse gol o Manchester City falou, final Vai de jogar mais ano, a férias tá aí, o Agüero Tô teve que cansado. sair já, não
pra que jogar futebol? O Agüero não, perdão. O De Bruyne teve que sair. Ah, O Pra é. De que Bruyne mais que jogar? não gosta de disputar final, né? Toda final de Champions League ele sai nos primeiros 5 minutos de jogo. É impressionante essa constância É, desse jogador. ele muito se compara ao Ganso, né? Jogadores muito parecidos. Jogadores que não gostam de jogar futebol. Eles estão sempre cansados em campo. Inclusive, se ele tivesse pegado o Brasil na final na Copa em 2018, ele não teria jogado e não teria feito aquele gol. E a gente já poderia se Infelizmente, não era a considerar final. hexa se esse fosse o caso. Infelizmente, a gente se encontrou nas quartas, que eles ainda estavam com gás. É verdade. Isso é muito triste. Então é uma das. Bota aí na antepenúltima. É uma Pelo das menos finais. Eu acho que é ruim. deu alegria essa de final. ver o City É verdade. perdendo. Não, deu uma alegria de ver o Palmeiras perdendo. O É City verdade. era o Mas roteiro, né? assim, te falar a verdade, se fosse o City ganho contra o Palmeiras, acho que seria pior para o Palmeiras. E Porque eu, ali eu não foi, concordo, Marcelo. Eu acho que teria um momento em que Abel Ferreira colocaria aquele Manchester City durante 3 minutos da roda. Mas 3 minutos é o suficiente pro Aníbal Moreno fazer gol já. É verdade, É o suficiente. É uma carreira goleadora que ele teve pelo Palmeiras. é verdade. E esse E o foi o jogo Rony. de despedida do Agüero, quase que do futebol, porque ele saiu do City pra ir no Barcelona e depois se aposentou por um problema no coração, com o qual ele Não, ele se foi aposentou porque o diagnosticado. Messi saiu do Barcelona depois que ele chegou. Também. Porque eles são amigos, né, galera? Quando o amigo se aposenta, você se aposenta junto. Mas foi uma partida que provou a diferença entre os arquirrivais Palmeiras e Corinthians. Ambos pegaram Chelseas incompetentes, porém não obtivemos o mesmo resultado. É verdade. O Chelsea que tem uma fama aí de infiltrar brasileiro, né? Toda vez que um brasileiro ganha Libertadores, o Chelsea pode ser campeão. É um perigo. Impressionante. E tem até um paralelo interessante que E em eles estão no grupo 2012. do Flamengo, hein? No Super Mundial que a gente vai falar aí. O Chelsea vai enfrentar o Mengão, hein? Ih, Vamos lembrar disso aqui. Torcida flamenguista, torçam pra pegar o Chelsea na final do Super Mundial. Pra Que a pegar o garantia Chelsea de de título 2013. E não o Chelsea de 2020. no Chelsea 2012 tem o Davi Luiz. E no Chelsea 2020, 2019, 2021 tinha o Thiago Silva, que são ambos zagueiros brasileiros que jogaram junto na seleção brasileira. E depois vieram parar no Rio de Janeiro. E pois é. Então eu acho esses paralelos impressionantes porque parece que foi Deus mesmo que fez com que o Palmeiras não tivesse o Mundial. Sem contar, Thomas Tuchel, que voltou nessa final, depois da final horripilante anterior, fez outra final horripilante, mostrando a constância dele dele montar times horripilantes. É um técnico fez de especialista tudo. nisso. Ele fez de tudo pra perder, mas infelizmente Mas ele ganhou. infelizmente o Guardiola também. Só que o Guardiola é um treinador tão competente que até em perder ele consegue ser melhor do que os adversários. É impressionante. Inclusive esse ano ele tá aí, ó, só perdendo. Impressionante a constância desses O caras. cara é bom em tudo que faz, né? É impressionante. E o Tuchel, com essa Champions League do Chelsea, ele enganou os torcedores chelseanos tão perfeitamente que eles estão até hoje iludidos com esse título. Até hoje eles acham que são um bom time. É impressionante. Enganou tanto que ele foi demitido depois. Bom, mas pra mim, ruim já tá de bom tamanho pra essa final. Tá bom, bota esse troço Bem aí. ruim. Bem ruim, bem esquecível. Agora a gente tem uma final, a qual eu assisti com essa mesma camisa que eu tô aqui hoje, em um bar. 2021, 2022, Real Madrid e Liverpool. De novo. De novo. Mais Toda uma hora vez. mesmo jogo. Jürgen Klopp de novo. De novo o Jürgen Klopp estabelecendo a sua maior especialidade, que é ser vice-campeão. Bom, antes dessa partida, o tal do Mohamed Salah, que perdeu o braço na última final da Champions League, postou ajustes de conta. Então ele com certeza entrou em campo só para arrancar o braço de algum jogador do Real Madrid, porque gol ele não fez, né? Ele deixou bem claro que essa partida ele tinha contas a acertar com o time do Real Madrid. Mas eu até agora não entendi que conta é essa. Aparentemente ele estava devendo ao Real Madrid uma Champions League. Eu acho Eu não sei que que o eu sei. Sérgio Ramos
depois de ter pagado a operação no braço dele, ele não pagou até hoje, né? E fez o Pix nesse dia aí. Nesse dia aí, De- dando o título da entregando. Champions League. E Nossa. um detalhe impressionante dessa final de Champions League é que o Salah ele teve contas a acertar. Mas quem realmente pagou foi o Alexander-Arnold, porque no gol do Vinícius Júnior, o Alexander-Arnold ele dá o gol de presente pro Vinícius Júnior. E eu Ele, acho isso ele- É impressionante. que é quando porque ele o sabia Vinícius Júnior que vê um jogador que é ídolo do Flamengo, o Alexander Arnold, ele já fala, pô, acabou minha ele carreira. conhece. O Ele Gabigol conhece. acabou com a carreira dele. Acabou. E ele já sabia que 3 anos depois eles iam ser parceiros de equipe. Então o Alexander Arnold já estava ajudando seu companheiro, pô. Imagina Fomentando se uma ele não amizade. faz isso. Uhum. Imagina se ele chega no Real Madrid como? Qual o clima? Os dois flamenguistas, os dois se enfrentaram, tem que dar assistência pro seu companheiro. Tem que ajudar o companheiro. Futebol é jogo E um- coletivo. Mas o Alexandro não tá no Flamengo? Não entendi. Não, você tá confundindo. A gente tá falando do Alex Arnold. Não o Alex Tá. Sandro. São duas Ah, pessoas tá. diferentes. Ah, tá. É... O Alexandre foi vice pela Juventus na Champions League, e não E, pelo Liverpool. e essa é uma das raras chances que o torcedor do Atlético de Madrid pode comemorar alguma coisa numa final de Champions League, que foi ver um ex-jogador seu brilhando, que foi o Courtois. É O verdade. goleiro com mais defesas em uma final de Champions League. Impressionante. Cansado de perder todas as Champions League no Atlético de Madrid por 10 anos de carreira, ele falou, não aguento mais. E foi pro Real Madrid. Só que dessa vez ele ficou impressionante que ele não perdeu, ele ganhou. Quando a partida acaba, ele fica sem reação. É porque estão comemorando, me abraçando. Esquisito. Eu ganhei, não era pra comemorar. Eu tô acostumado só com tristeza depois da partida. Mas a gente tem que ser justo também, porque assim como o Alisson, defendendo na final de 2018-19, tirou o entretenimento da partida, o Courtois também fez o mesmo. Até mais. Defendeu muito essa partida. Ele acabou com o entretenimento da partida. 2 anos depois Mas ele vai fazer a mesma coisa. muito diferente do Arnold, que viu de longe que para ter entretenimento, eles precisavam deixar o único chute de gol do Real Madrid entrar. Senão não tem, senão eles iam ter que esperar sair mais um chute. É melhor não, né? Então o Foi o Arnold chute deixou da o bola Vinícius de Júnior fazer o ouro, gol. né? Foi o Exatamente. chute da bola de ouro. O chute que deu bola de ouro pro Rodri. ex-namorado da Rihanna. Pro Rodri. Foi esse que deu a bola. Caramba, que feito borboleta longo. Impressionante. O Rodri. É porque começou aí, entendeu, Edivaldo? Foi aí, depois o outro ano, aí depois o outro ano. Aí sobrou. Agora é a bola de Ah, ouro, tá. Foi uma construção. Aí vem. Aí vem. Tem Não é que eu tô construção de pensando Rodri. aqui que eu tô cavando, eu não tô construindo, entendeu? Aí você tá falando em construção, eu tô destruindo. E essa foi possivelmente a última final que a gente pôde ver o Liverpool ou um time. O time. É a última final que a gente pôde ver o Liverpool na Champions League. Porque o Jürgen Klopp saiu e entrou um careca no lugar Não que, vai mais ser vice, que infelizmente. O infelizmente Liverpool. ele só é capacitado para ganhar pontos corridos. Onde na Champions League deste mesmo ano ele provou. Foi o primeiríssimo lugar, vencendo todas Quando as chegou partidas no possíveis. mata-mata, Ele já não sabia mais o que fazer. Ele contra falou, o ué, antes desconhecido do PSG, ele falou: não sei jogar isso aqui. eu não sei o que é isso que eles estão fazendo. Que esporte que é esse? Agregado? O que é isso? Cadê o jogo fora? Cadê os 3 pontos? Se não tem 3 pontos valendo, ele não joga. É impressionante. O Jürgen Klopp cansou de ser vice da Champions League. Agora ele vai vir treinar o Red O Bull Bragantino. Bragantino para ser vice do Campeonato Paulista. Que é bem mais, Olha só vale bem mais logo. a pena. Vale muito mais a pena. Ele pode comer cachorro-quente à vontade depois lá em Bragança. De graça. Uhum. Porque já vai ser um título bem relevante pro Bragantino ser vice do Paulistão, né? É um título maior do que a Premier League que o Arne Slot ganhou esse ano, com certeza. É. Com certeza.
A Red Bull, as ações da Red Bull, pô, trilhões, né? Essa é a primeira empresa trilionária do século. E o que, que os amigos acham? Boa ou mediana pra esse jogo? Mediana, meu amigo. Mediana? Mediana. Ela tem, Mediana. tem os seus momentos. Mediano, não chega a ser Tem o boa, não. Vinícius Júnior começando a carreira dele de fazer gols em Seu finais de amigo, né? Champions Seu League. amigo. Meu amigo, pô, meu parceiro. Porque uma coisa também que eu queria falar sobre Uhum. esse bagulho, que desde 2020, né, e vai acabar aí no próximo, começou uma onda de 1-0 nos placares, se você De perceber. De finais, chato, sabe? Eu quero mais de um, eu quero mais gols. Eu quero ver bola Tá entrando, faltando um Karius saindo. no gol desses times aí, Tá cara. A faltando falta que o Karius. Karius faz na Champions League Só é tem, impressionante. só tem goleiro defendendo bola. Só tem. Por mim, tirava os goleiros. Não ia ter mais nenhum. Pra mim, o nome disso é amadorismo. Eles se dizem goleiros profissionais, mas desde quando o goleiro profissional não toma gol? O objetivo do É, goleiro profissional é tomar gol. é tomar gol. Ele Aí Nem é esse tirava, treinado não, pra não tinha como mais. tomar melhor gol possível. Eles são Aí treinados pra agora tem isso. Donnarumma, Sommer fazendo milagre, Courtois, toda hora. Ninguém E pra aguenta mais isso aí, piorar, não. Marcelo, a final desse ano, a que vai ser disputada nesse sábado, tem em campo Inter de Milão, o time que não leva gols. É É. verdade. Só leva gol do Barcelona. Impressionante. O futebol tá morrendo, como você disse mais cedo. É isso que a gente tá percebendo. Vamos pra Kings League logo, galera. Pelo menos É. nós tem 7 ou mais gols por partida. Porque se não sair gol, eles soltam uma cartinha de que chute na trave não altera o placar, bola na área sem ninguém pra cabecear. E Vamos agora, pra 2024. a gente talvez 2000 tenha uma outra candidata pra pior final. Que essa Outro final finalzinho. é trágica pra todos os torcedores. Todos os amantes do esporte bretão chorou nesse dia. Todos. Foi o Foi dia trágico. fatídico em que o Manchester City assassina a sua própria virgindade na frente de todas as pessoas. E vence sua primeira Champions League. Com gol do Lukaku. inominável. Romelu Lukaku. Ele teve 35 chances. Em todas as chances ele virou zagueiro do Manchester City. Eu acho que ele confundiu a cor da camisa, cara. É impressionante. Ele defendeu bola do seu próprio jogador que chutou pro gol. Ele cabeceou errado, estando livre. Ele nem precisou pular pra cabecear e ele errou o gol. É impressionante. É que o Lukaku, Mas ele. contra o Brasil, ele vira um leão. É que o Lukaku, ele tem essa característica dele de. Quando ele tá bem em uma equipe, Lacaca! ele fala: eu não quero jogar bem, eu vou sair daqui e eu vou jogar o pior futebol já visto pelo homem. E ele vai pra uma equipe onde ele vai se sentir mal, onde ele vai jogar mal, onde ele não vai fazer gols. Tanto que agora ele tá sendo especulado a sair da Roma. É na Roma que ele tá? Do Napoli. Do Napoli. Ele tá especulado porque ele tá muito bem. Ele não quer isso pra carreira dele. É verdade. Tá quase ganhando outro título de novo aí, galera. É um Ou perigo ganhou. pra ele. Ganhou outro título essa semana. E tu bota aí. Vai ser. O E, jogo é sexta-feira. a incompetência do Lukaku, ele é tão bom em ser incompetente. Ele faz isso com tanta maestria que, diferente de como foi a partida de Liverpool e Tottenham, ou Liverpool e Real Madrid, em que os goleiros acabaram com o entretenimento, aqui foi o Lukaku que fez parecer com que o Ederson acabou com o entretenimento quando era o oposto. Era o Lukaku Ele ajudando o Ederson a acabar com o é o entretenimento. famoso goleiro linha, né? É o goleiro linha. Conhecido bastante ali no futsal. É o primeiro, o Ederson, ele é conhecido por ser o primeiro jogador que não joga bem com as mãos. O primeiro goleiro que não joga bem com as mãos. Ele só sabe jogar bem com os pés. Que é o que o Guardiola quer. E aí começou a saga do nosso menino Rodri, né? Ele Aqui que fez tudo o começou. primeiro gol da carreira dele aí. A FIFA falou: quem é esse cara? Foi buscar no Inclusive, Wikipedia, não achou? é muito possível que esse jogo tenha sido o primeiro e o último do Rodri na sua carreira. Ninguém nunca mais viu o Rodri. Digno de bola de ouro. Digno de Digno bola de de bola ouro. de ouro. Um jogo digno de bola de ouro. Essa partida, cara, eu acho que vai pra ruim, cara. Eu também acho que vai acabar caindo ali pro ruim. Mas a gente tem que
que deixar dito aqui que esse tem que ser o último ruim, então. Porque É um verdade. desses desses piores vão ir pra ruim e vai acabar o espaço ali. Então, todos de acordo? Esse daí, o outro é bem melhor. O próximo é bem Estamos melhor. de acordo, então. Eu acho que tá todo Perdeu a mundo virgindade com o a mesma Manchester linha. City, Porque, desgraçado. assim como a gente começou com a 2010, 11, mas vamos fingir que não. Vamos fingir que a gente começou com a 2012, 13, onde o Dortmund, de novo, presenteia o seu novo. torcedor voyeur com mais um vice-campeonato. Jürgen Klopp, não satisfeito, saiu do Liverpool, voltou pro Borussia Dortmund só para essa partida, só para ele perder. É uma Porque sina que ele tem. o Borussia Dortmund não sabe o que é ganhar, não lembra mais o que é ganhar uma Champions League ou qualquer outro título importante. Até porque ele joga a Bundesliga, que não é importante. Então, o Jürgen Klopp fez o que ele gosta de fazer, cara, que ele perder mais pro Real sabe, né? Madrid na final da Champions League. Foi convocado só pra isso. Nem o Dortmund sabia o que estava fazendo nessa final. O Dortmund Foi a não sabe terceira como vez foi que ele para lá. perdeu pro Real Madrid. Impressionante. O Dortmund, ele foi parar nessa final tentando não tá. Ele fez de tudo durante toda a campanha da Champions League Ser eliminado para e não ser conseguiu. eliminado. E ele não conseguia de jeito nenhum. Aí quando eles viram o Real Madrid na final, eles falaram, ufa, finalmente. Vamos dar uma alegria pro nosso torcedor. Vamos aplaudir de pé a derrota dessa vez. Pelo amor de Deus. Não aguento mais ser vaiado. Porque eles estavam insatisfeitos, estavam não felizes os torcedores do Dortmund, porque eles estavam ganhando. E ganhavam de todas as maneiras, fazendo Como é que gol. pode, cara? Como é que pode? Como é que O Borussia pode? ganhar. É uma maldade com o torcedor. E chega no Eu- começo desse jogo, ele assustou o torcedor, porque o ADM chegou a ter uma chance sem goleiro dentro do gol. Porém, o torcedor se aliviou depois que ele perdeu ridiculamente aquela chance. Ele foi lá pra área do escanteio. Ele falou, não, eu não vou fazer gol agora. Tá maluco? Ele foi lá pro canto e a zaga do Real Madrid se recompôs, o Courtois voltou pro gol e eles perderam de 2-0. A sina do Dortmund para perder nessa partida é tão gigante que o primeiro gol que eles tomaram foi de cabeça de um jogador de 1,73 de altura. Primeiro gol da carreira dele sem ser de pênalti. E também o último. É verdade. O último gol da carreira de Carvajal foi nesse jogo. Impressionante. E foi ele que iniciou mais uma vitória, possivelmente a 30ª Champions League do Real Madrid. A gente já esqueceu já esqueceu a quantidade já. E é óbvio que a gente não pode deixar de mencionar do gol que deu a bola de ouro pro Rodri, que foi do Vinícius Júnior logo em seguida. Naquele gol sacramentou a bola de ouro pro Rodri, com toda certeza. Ele fez aquele lance do Ozil, né? O bounce. Aquele chutezinho de cavadinha que a bola quica antes. O cara é um gênio da bola. É um gênio. Mas quem mereceu foi o Rodri. Mas quem mereceu foi o Rodri. Com certeza. O Rodri, Porque o Rodri jogou muito mais. o que o Rodri fez... Porque o Rodri é o tipo de meio campo que desaparece em campo, que você não vê ele jogar. Poucos jogadores são tão apáticos como o Rodri. O que ele fez contra o Brentford na 13ª rodada, na Premier League, às 2h45 da manhã, horário local, foi brincadeira, meu Foi amigo. brincadeira. E eu O digo até quanto mais, Marcelo, de ele fez Gatorade tudo que ele isso tomou. e ele ainda tem um certificado de formando. Ele fez tudo isso tendo ensino superior. É impressionante esse jogador. É verdade. E ele tem uma característica interessante, que ele joga futebol com a camisa por dentro da calça. Talvez tenha sido Idiota! por isso que a FIFA deu a bola de ouro, viu a calça por cima da camisa, e falou: "É o Pelé. Toma a bola de ouro." Endrick que se salve aí nas próximas vezes, então. É verdade, porque o Endrick joga assim também. Corre o risco do Ancelotti convocar o Rodri. É por isso que chamam ele de Bob Charlton, né? Ele joga com a camisa por dentro da calça. Bom, Dito isso, a última Champions League, não tem mais Champions League pra gente falar, não sei que a gente
usar nossos poderes aqui, com os Mas a nossos gente não contatos usa e ir pra pro bobeira, né? futuro. A gente não usa. A gente Claro não que usa não. pra bobeira. Então dê aí 200 mil reais aí, quem ganhar no Superchat vai ganhar. Quem acertar o placar no Superchat vai ganhar alguma coisa aí. A gente menciona você no próximo episódio e faz uma mensagem carinhosa pra você. Tá bom Uhum. demais também. Essa Tá, partida pra quer mim, tudo cara, também. Esses caras querem tudo. Bando de mimados. YouTube eles mimaram querem ele. dar e quer receber, menor. Aqui é só dar. A gente só A dá. gente só dá. A gente só dá. Por mim, essa final fica em boa. Que Eu ela tem também, eu tudo. falo isso. Ela Uma tem boa tudo. final. Tem a 34ª Champions League do Real Madrid, o Borussia sendo vice com o Jürgen Klopp de novamente, tá ligado? Um bando de chique Bahia chorou, porque tava todo mundo torcendo por Marco Reus Outra coisa, ganhar uma Champions League, exatamente. Isso que eu tava pra dizer. que O ele ia se Marco aposentar. Reus era um dos personagens mais citados dessa partida, sendo que ninguém nunca viu um jogo do Marco Reus, mas todos torciam por ele. Era impressionante. E ele nem entrou em campo. Ele nem precisou entrar. O Marco Reus, ele muito inspirado no Neymar, ele passou toda a sua carreira machucado. Ele ficou ausente de todos os títulos que ele poderia ganhar. A Copa do Mundo com a Alemanha, alguma Champions League com o Bayern de Munique, porque ele nunca pôde jogar lá porque estava sempre machucado. Uhum. E todas as Champions League com o Borussia. Então ele não podia Ele- deixar de ficar de fora de Onde mais tem essa, né? título, ele vai embora. Ele fala, eu não quero, eu vou me lesionar antes. Tanto Pelo amor que- de Deus, eu não quero ganhar uma Copa do Mundo. Tanto quando ele viu vindo essa final de Champions League, ele viu o Dortmund correndo um risco de fazer título, ele falou, vou embora. Eu não vou ficar mais Eu aqui. vou sair daqui. Eu vou para os Estados Unidos. Mas fez Chique Bahia chorar. Mas quem ganhou foi um outro alemão, o Toni Kroos, que se aposentou depois dessa partida. Aí ele falou, Em não aguento homenagem- mais. Eu não aguento mais. O Toni Kroos falou, Ganhar chega do de Borussia. título, eu não tenho mais espaço. Na minha prateleira. Não sei não Champions aguento mais. League. O cara tem mais Champions League que o Barcelona, PSG e Manchester City junto. Ele tem mais que a Ponte Preta. É verdade. Bom, mas essa é boa e agora a gente vai pra Tem rebarba, que né? debater. Vamos Tem que debater quais são Mercado Livre. os escolhidos. Vamos começar Vamos botar pelo Mercado pior. Livre em ruim. Vamos começar pelo pior. Qual vocês acham que vence como pior? Final de Champions Eu League tô- de todos os Eu não tô tempos. vendo nada. Fala aí qual que tá. A gente tem fala a aí. de 2010-11 entre Manchester United e Barcelona e a de 2018-19 entre Tottenham e Liverpool. Eu acho, 2018 e 19 foi pior. eu acho Tottenham. que a de 2010-11 ela perde por ter menos coisas em campo. Tudo nela acaba sendo esquecível. A de 2019 e 18 foi tão ruim que você acaba lembrando dela. Mas assim, essa de 2018 aí acabou tendo uma alta expectativa com o nosso craque careca Lucas Moura, que ele nem jogou. Nem Tava jogou, todo mundo ele é querendo só assistir o decepcionante. Lucas Moura. E ele nem jogou. Mas isso E a partida terminou em um acrescentou uma pimentada na partida, porque você fica na expectativa de ver ele jogar. Na de 2010-11, não teve nada. Tanto que eu nem me lembro. Até porque eu não assisti, eu tinha acho que uns 14 meses de idade. Eu também, eu só tinha 3 anos nessa época. Eu só tinha 2 anos. Então eu acho que a gente, como Terra Plana, a gente deve punir essa final por a gente não ter visto ela. É culpa da final a gente não ter visto ela. Por que essa final não foi esse ano? É culpa deles, Eles não foi fizeram nossa. logo. É. Eles poderiam mudar anos de algumas finais, tipo, final de 2015, assim, em 2024. Por que não? Por que não? O elenco muda, os jogadores diferentes, dá outras oportunidades. Mas a gente é obrigado a ver os nossos avós falar da partida. Pô, por que a gente não pode ver por nós próprios? É verdade. Por que a gente não vê o Zico jogando hoje em dia? Por que não? Porque o Zico tá aí. Ele Põe tá uma aí, chuteira e mano. joga, Zico. Você só quer guardar pra quem tem sua idade, né? Só eles podem te ver, né, Zico? Impressionante. A gente tem que ficar preso ao nosso tempo. A gente não pode assistir outras coisas, viver em outros tempos. Por que a gente não vai pra 2099 ver como é que tá o Brasil? Será que ganhou o Hexa? É impressionante Ah. como eles tentam limitar a gente. Limitar. Vamos Ele punir. limita muito. Vocês concordam comigo em punir a UEFA? Pune. E Vamos punir o... Vamos punir. 2018 e 19 a gente põe em ruim, então, todos de acordo.
de acordo, a gente tem que fazer uma multa pra CBF e pra FIFA. Tem que. Assim, não é só algo que é moral que machuca a gente, mas tem que ser algo financeiro também. Tem que. Financeiro? A CBF tem que fazer uma nota de repúdio no Twitter. Tem que fazer. Eu não vou dormir hoje sem essa nota de repúdio. Bom, Eu não vou dormir. agora é coisa boa. Agora a gente decide qual foi a melhor de todas as finais de Champions League. Que eu acho que eu não tenho dúvidas. Pra mim, tem uma que se sobressai por muito, que tem todos os elementos. Tem água, Qual? que foi Salah chorando, saindo da partida entre Liverpool e Real Madrid. Tem fogo, que soltaram fogos de artifício durante a partida pra comemorar. Tem terra, Tem vento? Tem vento? porque o Salah se cagou inteiro depois que tomou um guipão. E tem ar, que tá circundando todos os seres humanos o tempo todo. Tem todos os elementos. E o outro, qual é a opção do outro? É o 2011 e 12. Drogba. Didier Drogba. Didier Drogbinho. Uma partida gente. que tudo aconteceu, mas infelizmente eu acho que acaba ficando pra trás. Com todo respeito a Drogba, Foi mais antigo, né? Óbvio que tá pra trás também. eu acho que o do. Mas a gente acabou de debater, Marcelo, que isso pode ser feito daqui Mudado. pra frente. Pode ser mudado. Tanto E que vai a gente ser. até discutiu que essa final causou a final de 2020, que foi sob o Covid. Então, essa final de 2011 e 12 é nociva. Ela. Pra assistir, ela tem que usar máscara. Tem que usar máscara. Que se Tem que não usar fosse máscara. ela, o Corinthians não seria campeão mundial e não teria Covid. Então eu acho que o Chelsea fez um desserviço ao esporte brasileiro, ao futebol brasileiro. Que o mundo seria completamente diferente se não fosse essa partida aí. O Então a Brasil, gente tem que também punir. A gente também, a gente é juiz também. a gente faz A gente é aqui justiça. para julgar, A gente faz entendeu? justiça. Então, se qualquer área que a gente pode punir alguém, a gente vai punir. Então, a gente vai ter que descer alguém ali do bom, né? Para botar o do Chelsea ali e deixar o do Real Madrid livre por aí. O que me traz uma tristeza, porque o Real Madrid teve 30 finais de Champions League e só ficou em primeiro em uma. Poderiam ficar as 30 em primeiro, mas infelizmente a regra puniu eles. Bom, então vamos escolher qual da boa vai acabar caindo. A gente tem que escolher um. A gente tem Dortmund e Bayern de 2012 e 13. A gente tem Pô, essa é boa demais. Atlético de Madrid e Real Madrid em 2013 e Real Madrid e 14. Juventus. A gente tem Real Madrid e Juventus. E a gente tem Real Madrid e Dortmund. Eu vou ser Só sincero. tem Real Madrid aí, vou ser sincero. Desce o Real Madrid. Eu acho que tá entre Real Madrid e Juventus e Real Madrid e Dortmund. Cara, Real Madrid e Juventus foi bem melhor que Real Madrid e Dortmund. Você não Teve, concorda, é verdade. Edvaldo? Eu concordo. É verdade. Teve o gol Teve de mais bicicleta mais golaço. inútil. Teve o gol do Casemiro, o streamer. Eu acho que desce Teve gol do o Real Cristiano Madrid e Ronaldo. Dortmund. Né? Infelizmente, o nosso Vinícius Júnior acabou sendo punido de novo. Pela regra da FIFA, não é culpa nossa. A FIFA estabeleceu essa regra, não foi a gente. Desce o BVB. Ele só tá vivendo ela. Bom, e aí, BV. da melhor acaba time- descendo o Chelsea e Bayern. Eu acho que ninguém discorda disso, né? Não. Então é isso. Montamos. Se você Mas- discorda, manda dinheiro. Se você concorda, É. manda dinheiro também pra gente. E também, se discorda, você tá errado. Então, a sua multa é pagar um superchat pra gente. Você só Mas- vai conseguir assistir o canal de novo se você pagar. Porque O servidor façam- bloqueia o acesso. Façam um superchat, porque, gente, olha aqui pra mim, ó. Olha aqui, gente. Pera aí, Que isso? tem que tirar você Eu- da frente pra ver o que é. O que é isso? Eu achei a saída. Aê, porra, vamos, Marcelo. Caralho, Marcelo. Vai dar pra ouvir a final da Champions, galera. Vamos ver a final, porra. Sai daí, Edi. O que você tá fazendo aí? Vai embora.